Fala galera, aqui quem fala é o Angel e hoje finalmente atendendo a muitos pedidos, eu estou trazendo o resumo do Lost Belt 6. Ou para os mais íntimos, o Lost Belt britânico. Como muitos já sabem, eu estou resumindo aqui no canal todo o Fate Grand Order. Tem até uma playlist aí com todos os resumos feitos até agora. Como nas outras séries, eu planejava resumir a história pegando do início até o atual. Mas recentemente acabou lançando Lost Belt 6 no servidor América, fazendo com que muitas pessoas acabassem consumindo um pouco da história e ficassem curiosas para entender um pouco melhor do que estava acontecendo. E isso fez com que várias pessoas viessem me pedir para que desse um jeito de dar uma adiantada nos resumos para trazer o Lost Belt 6, já que demoraria muito para eu chegar lá se fosse continuando normalmente. Eu tinha minhas dúvidas se eu devia fazer isso, afinal Lost Belt 6, como muitos sabem, é muito adiantado na história e os resumos mal haviam acabado de chegar na primeira singularidade, então era um gigantesco salto. Mas é claro que dentro de mim eu já tinha aquela vontade de trazer essa história, afinal essa é simplesmente minha história favorita de todo o Fate, o que já me fazia morrer de vontade de querer compartilhar para que mais pessoas conhecessem ela. E além disso, não foi só uma ou duas pessoas que foram me pedir, foram várias. Eu fiz vários desafios dizendo que se compartilhassem bastante aquele vídeo da Melusine, eu iria trazer, se comentassem muito pedindo, eu iria trazer, e vocês acabaram batendo todas as metas. Fizeram aquele vídeo da Melusine ser visto por muitas pessoas mesmo e pediram com força nos comentários. Não foi nem só em um vídeo ou só os vídeos de Fate, tinha gente pedindo em vídeo de Honkai, de Toaru, de vários outros animes, o que fazia com que eu não pudesse só fingir que não estava vendo. E por isso, com a última enquete que eu até fiz, perguntando se eu devia mesmo fazer isso, eu finalmente tomei a decisão de que estava na hora de trazer esse resumo. Então agora começaremos a série focada no Lost Belt 6, cobrindo essa que com certeza é minha história favorita de Fate até o momento. Mas antes de tudo, como alguns podem ter chegado de paraquedas nesse resumo, sem saber de nada do que está acontecendo, é bom eu situar, já que muita coisa vai ficar de fora, o que pode fazer com que algumas pessoas não entendam algumas coisas. Então eu vou fazer aquela pequena recapitulação de tudo o que aconteceu, mas lembrando que essa será aquela recapitulação rápida e bem superficial, e não tira a obrigação de ter que ver tudo o que aconteceu até agora, até porque não teria como, não dá pra passar tudo de história que teve até esse Lost Belt em um só vídeo, e também como vai ter algumas explicações sobre Lost Belt bem superficial, eu acredito que seja muito necessário que você vide aquele meu vídeo antigo explicando os Lost Belts, só pra tirar algumas outras dúvidas que podem ficar. Também eu recomendo que todos tenham dado uma olhada pelo menos no primeiro resumo de Fate Grand Order, porque lá eu explico coisas como a criação da Caldea que ainda vão ser importantes aqui. Deixado tudo claro, vamos iniciar com a recapitulação. Como aqueles que já acompanharam o primeiro resumo devem saber, tudo se iniciou com o incidente da incineração da humanidade. Um misterioso homem chamado Lev Laynor acabou criando várias singularidades pelo tempo, e por causa dessas singularidades, em 2016, a humanidade deixou de existir. Isso com exceção dos poucos que ainda estavam dentro da Caldea. A organização criada para resolver essas singularidades, e com a ajuda do último mestre, Hitsuka Fujimaru, iniciaram a jornada para conseguir resolver todas as singularidades e restaurar a história da humanidade. Após diversas aventuras, inúmeros encontros, centenas de perdas e sacrifícios, eles atravessaram essa incansável batalha e conseguiram resolver todas as singularidades, protegendo o planeta e impedindo o incidente de incineração da humanidade. Com tudo sendo resolvido na singularidade final, durante sua batalha contra Goetia, a Beast quem havia causado tudo isso. No entanto, após o final da batalha, o rei dos homens, Gilgamesh, havia feito uma profecia de que aquela não seria a batalha final, que mesmo que agora problemas tivessem sido resolvidos, a humanidade ainda não poderia descansar, pois o verdadeiro problema ainda não havia começado, uma vez que as Beasts acabam surgindo como efeito em cadeia. O surgimento da primeira Beast simultaneamente significava que em algum lugar do mundo a Beast 6 também apareceu, mas sem perceberem o que isso significava, Fujimaru e Mesh continuaram sua jornada, sem saber dos perigos que ainda estavam por vir. Assim que voltaram para casa, após finalmente terem resolvido a singularidade final, Fujimaru e Mesh perceberam que as aventuras ainda não haviam acabado, pois infelizmente, durante toda a confusão da singularidade final, 4 deuses demônios
demônios que haviam restado da batalha conseguiram escapar e trouxeram pseudo-singularidades para o mundo, fazendo com que novamente a ajuda do último mestre fosse necessária para solucionar os problemas das pseudo-singularidades e os perigos da ordem remanescente. E assim, enquanto eles estavam concentrados em sua nova missão, ajudando a humanidade, os mesmos não perceberam que por baixo dos panos, a Beast 6, o deus alienígena, agia em segredo. E assim, em 27 de dezembro de 2017, o deus alienígena descongelou e despertou os Crypters de seus caixões. Os Crypters eram o antigo time A, que deveria ter sido enviado para a Singularidade, no lugar de Fujimaru, mas acabaram sendo pegos na armadilha de Levi Lanor e foram quase mortos durante a explosão. No entanto, permaneceram em sono criogênico, até que o deus alienígena os despertou. E assim, durante a confusão do ataque que a Caldea estava sofrendo, após ter sido traída por Koenskaya e Kirei, os sobreviventes acabaram escutando a transmissão de Kirshitari Ondaime, um dos membros dos Crypters, que havia declarado uma rebelião contra a história da humanidade. Ele falou que considerava o crescimento da humanidade como incorreto, dizendo que o mundo estava distorcido e para consertá-lo, ele novamente deveria ser preenchido com mistério, fazendo com que a história do homem regredisse para a Era dos Deuses, declarando que eles, os Crypters, fariam com que os deuses descessem do céu através das 7 sementes que o deus alienígena havia concedido a cada um. Apenas os fortes deveriam ter o direito de decidir como o mundo deveria ser. Assim, cada Crypter deveria mostrar sua própria força para ser decidido qual deles deveria liderar. E assim, cada um iniciou um Lost Belt, utilizando uma das sementes que o deus alienígena havia entregado para criar uma árvore da fantasia, que sustentaria a existência desse mundo destinado a falhar, com o objetivo de expandir seu próprio Lost Belt, para que se alimentasse dos outros, e aquele que vencesse se tornaria a nova história da humanidade, reconstruindo completamente a antiga história conhecida. E assim, vendo a grande ameaça que novamente a humanidade estava para enfrentar, novamente Fujimaru e Mesh, ao lado da Caldea, partiram em uma nova jornada, com o objetivo de destruir as árvores da fantasia e eliminar as ameaças dos Lost Belts. No entanto, durante as aventuras pelo 5º Lost Belt, algo extremamente estranho aconteceu. O Crypter responsável pelo 5º Lost Belt era o próprio Ondaime, que revelou qual era o verdadeiro objetivo por trás das ações do deus alienígena. Mas o mesmo também revela que nunca esteve realmente ao lado dele, e simplesmente esteve agindo por seus próprios objetivos, causando assim um enorme confronto dentro do Lost Belt 5, uma batalha entre o próprio Ondaime, que já estava enfrentando Fujimaru e os outros da Caldea, ao mesmo tempo que também estava agora enfrentando o deus alienígena e seus apóstolos, cada um lutando para conseguir seus próprios objetivos. Mas no meio de toda a confusão, um disparo é realizado, que acaba destruindo completamente a árvore da fantasia do 5º Lost Belt, surpreendendo a todos que estavam lá. E assim o tempo se passa. Agora estávamos em um lugar onde todos conhecem e onde todos podem ir, mas poucos se lembram de ter estado lá, e ninguém tem a opção de ficar. Aquele era um sonho de Hitsuka Fujimaru. O mesmo estava sendo abordado por um misterioso mago bastante conhecido, que lhe dizia que gostaria de lhe contar algo. Assim o mesmo começa uma poesia, que também podia ser chamado de profecia.
De agora em diante, falo sobre um futuro, o destino de uma ilha misteriosa que se tornou a Terra das Fadas, o retorno inocente. Este castelo infinito da rainha, como chuva, como cinzas, ele se acumula, como neve, como mentiras, ele desaparece. Nossas esperanças estão no limite. Mesmo agora, permanecemos na palma da mão da rainha. Na manhã em que 2000 anos se passaram, o Filho da Salvação aparecerá, aquele que une fadas e humanos, o Filho da Salvação que o mundo salvará, como uma mariposa para uma chama, mesmo que comece como uma pequena faísca, mesmo que não possa ser vista, uma cidade de ferro, um mar de fuligem. Quando a calamidade for repelida, a peregrinação pode ser bem-vinda. Guiado pelo cajado de seleção, vigiado pelo viajante estrangeiro, o Filho da Salvação alcançará o trono. A coroa manchada de sangue é recebida. Toque, toque. Raiva estrondosa, lamentação ardente, o arauto com os 6 sinos. Abra um caminho para o verdadeiro rei, antes que a calamidade vermelha nos alcance, antes que a calamidade negra morra. Podemos ser um pouco preguiçosos no nosso trabalho, mas somos descendentes das fadas livres. A esperança ainda está faltando. Um amanhã brilhante é desejado. Essa é a profecia que aquele quem se tornará rei está destinado. Assim Merry dá um sorriso, meio triste e cansado para Fujimaru, dizendo que infelizmente ele terá que encerrar a conversa por aqui. Infelizmente, ele não poderá participar, mas está feliz porque não precisa se preocupar. E quando tudo acabar, ele estará lá, esperando, ansiosamente, no final de tudo, no momento em que novamente eles irão se encontrar. E assim Hitsuka acorda, com Fu em cima de seus braços e com um alarme soando. A pessoa a quem havia ativado o alarme era Sion, quem estava falando agora através dos comunicadores. Sion dizia que sentia muito por ter acordado a todos, logo agora que todos conseguiram dormir, após terem escapado da ameaça do limbo. Ela sinceramente preferiria agora também estar dormindo, mas a situação não era nem um pouco favorável. Houve uma situação de emergência no 6º Lost Belt, e por isso, nesse exato momento, às 7 horas da manhã, eu requisito uma reunião de emergência, pedindo a todos que se reúnam na sala de comando da Caldeia. Assim Fujimaru logo percebe que a situação não devia estar nada boa, e então ele se levanta, chamando por Fu, dizendo que estava na hora de ir até a sala de comando. Mas nesse momento, Fu começa a se comportar estranho, e assim desaparece, correndo para fora do quarto. Fujimaru fica sem entender o porquê ele havia reagido daquela maneira, mas sabendo que não podia perder tempo, vai até a sala de comando. Assim, depois de caminhar um pouco, Fujimaru chega na sala de comando. Goredolf já havia chegado um pouco antes, junto de Sion e outros membros da Caldeia. A próxima a chegar é Mesh, que ao entrar dentro da sala, já pergunta para Fujimaru o que estava acontecendo. E Goredolf falava que não adiantava perguntar para Fujimaru. Ele havia chegado um pouco depois dele, e Sion havia decidido não contar para nenhum, até que todos se reunissem. Sherlock Holmes é o próximo a entrar, dizendo que infelizmente, então Sion teria que se contentar com eles, pois infelizmente Da Vinci e Nemo não poderiam vir agora. Sion fala que então estava tudo bem. Assim ela encara todos, e elogia o fato de como todos estavam tranquilos. Ela não conseguia ver nenhum pingo de medo no olhar deles. Ela fala que isso provavelmente é por causa de todos eles serem tripulantes experientes da Caldeia, e diz que gostava disso, afinal iria ajudar a ela poder contar tranquilamente sobre o que iria acontecer. Goredolf fala para ela parar de dar rodeios e contar de uma vez. E Sion fala, não se preocupe, logo eu falo, e aí você poderá voltar para o seu prato de panquecas. Goredolf fala que não havia gostado muito desse tom na última parte, mas de qualquer forma, ele iria deixar passar porque estava realmente curioso. O que havia acontecido para ela ter feito todo esse alvoroço? Tinha alguma coisa a ver com a luz piscante vermelha no computador principal? Por acaso está pegando fogo na cozinha ou algo do tipo? E Sion fala que não era nada disso. Na verdade, era apenas uma crise planetária, que logo mataria tudo e todos que estivessem no planeta em 24 horas, se nada fosse feito. Goredolf fala, então vai erradicar? Bom, isso é um problema um pouco maior do que... E assim, ele finalmente começa a processar o que ela havia dito anteriormente. E em pânico ele fala, mas do que você está falando, ô garota da Maria Chiquinha? Como assim uma crise planetária? E como você fala com essa calma? Sion fala, não sabia que é rude chamar uma pessoa simplesmente por causa de alguma característica física, nacionalidade ou escolha de roupas? Mesh fala que concorda, mas era melhor que eles se concentrassem. Afinal, eles estavam fugindo do assunto e esse assunto parecia ser bastante sério. Mesh pergunta o que Sion queria dizer com crise planetária. Na verdade, seria melhor se ela explicasse tudo desde o início. E Sion acaba concordando. Assim, eles começam a rever um pouco os últimos acontecimentos. Assim ela fala, como todos devem se lembrar, alguns meses atrás,
antes deles acabarem tendo que lidar com os problemas do limbo. Não, para ser mais exato, a singularidade criada por Ashia Dolman. Estávamos no meio do quinto Lost Belt, o Lost Belt do Atlântico, e pouco antes de acabarmos com todas as batalhas lá, aquele incidente havia acontecido, o incidente da destruição da Árvore da Fantasia do quinto Lost Belt. Durante a batalha final contra o Ondaime, após derrotarmos ele, infelizmente, não fomos rápidos o suficiente para impedir seus planos, e então seria questão de tempo para que os planos deles dessem certo, o que por sua vez acabaria fazendo com que cada ser humano existente na Terra tivesse sua alma transmutada e se tornasse algo próximo a um espírito divino ou um espírito heróico. Nem mesmo o deus alienígena havia previsto os planos de Ondaime. Sim, só que naquele momento, Fujimaru fala, e Sion completa. Exato, naquele momento, acabou que os planos dele foi interrompido por uma força externa. O Crypter responsável pelo sexto Lost Belt havia aparecido no quinto e proclamado que o mesmo discordava dos planos de Ondaime, pois não queria se tornar um espírito divino e muito menos queria que os outros humanos se transformassem. Assim ele e o rei de seu Lost Belt haviam determinado que o melhor a se fazer era esmagar o quinto Lost Belt. E por isso, destruíram a Árvore da Fantasia do Atlântico. Além disso, Barley também afirmou na frente dos apóstolos do deus alienígena que não estava nem um pouco interessado em cooperar com ele. Tanto que o rei de seu Lost Belt havia drenado completamente toda a energia da Árvore da Fantasia de seu mundo, o que impediria que o deus alienígena pudesse utilizar a Árvore do Lost Belt 6 para seus objetivos. Por causa disso, havíamos decidido que não havia necessidade de irmos até o Lost Belt 6. Afinal, agora que eles não possuem mais uma Árvore da Fantasia, o normal seria que o Lost Belt desaparecesse, uma vez que cada Lost Belt só pode ser mantido graças à Árvore da Fantasia que sustentava seu mundo alternativo. E como lá não havia mais um, além de que era um lugar extremamente perigoso que até mesmo Ondaime temia, seria melhor nos concentrarmos no sétimo Lost Belt, o último Lost Belt que faltava, e o lugar onde o deus alienígena foi para se recuperar após os acontecimentos do quinto Lost Belt. Fujimaru fala, sim, é exatamente como a gente havia decidido. E Sion fala, só que infelizmente não temos mais essa opção. Na verdade, acontece que os leitores da Caldea fizeram a análise no sexto Lost Belt e descobrimos algo extremamente irregular acontecendo nele. De acordo com os dados fornecidos por Sheba, daqui a exatas 24 horas, o Lost Belt britânico irá se romper e se destruir, levando consigo todo o planeta. E assim todos da Caldea ficam chocados e horrorizados ao escutarem aquilo. Hitsuka pergunta o porquê aquilo havia acontecido, e Holmes responde que o motivo por trás disso era desconhecido, mas eles não podem ficar de braços cruzados, agora que sabem o resultado. O mais provável era algo que iria acontecer dentro do Lost Belt britânico, algo que nas próximas 24 horas causariam aquilo. E por isso, Fujimaru e Mesh deveriam utilizar o Storm Border para entrar dentro do Lost Belt britânico e impedir que esse algo acontecesse. Holmes também fala que Trismegisto II havia definido aquele fenômeno como um colapso. Ele considera isso um desenvolvimento que nem mesmo o deus Alien havia previsto. O desaparecimento do Lost Belt britânico é, em última análise, uma coisa boa, mas Holmes questiona por que é que esse desaparecimento irá causar um efeito em cadeia que levará todo o planeta junto com ele. Abel entra em pânico, porque mesmo que Fujimaru e Meshi vão para lá, não há nada que possa ser feito em 24 horas. Eles nem sabem o que vai causar isso. Então como eles podem impedir algo em 24 horas que nem sabe o que é? Sion revela que isso não era verdade. Não é que eles estivessem limitados a 24 horas. Isso só se aplicava ao tempo aqui. Mas segundo a Sheba, o tempo flui de forma diferente no Lost Belt. O limite de tempo não é o mesmo que o de dentro do Lost Belt. Não dá para calcular exatamente quanto tempo lhes resta até entrar, mas não deve ser tão curto assim. Mas nesse momento, Sion fala, de qualquer forma, eu não acho que precisamos nos desesperar. E assim todos começam a encarar ela. E então ela aponta para Fujimaru e fala, 24 horas? Sinceramente, é mais tempo do que precisamos. Afinal, temos você. Se fosse para eu colocar a mão no fogo em alguém que acredito que seria capaz de resolver isso, com certeza é você. A situação é extremamente perigosa e o mundo todo pode ser destruído se falharmos. Mas sinceramente, essa não é nem de perto a primeira vez que a Caldea enfrenta isso. E mesmo assim, até agora, continuamos aqui. Se todos da Caldea trabalharem juntos, com certeza vão conseguir. E assim, Fujimaru olhando para Sion, acaba soltando uma risada e disse que concordava. Assim todos
começam a se preparar, sabendo exatamente o que deveriam fazer agora. Sion fala que Da Vinci e Nemo já deviam estar esperando no Shadow Border. Eles usariam o Shadow Border para poder se aproximar da Bretanha e utilizariam o Storm Border para entrar dentro do Lost Belt. Mas Fujimaru, escutando o jeito que ela falava, pergunta se ela não iria também. Afinal, ela não estava falando que se todos da Caldeia trabalhassem junto, eles iriam conseguir. Se for uma missão para todos da Caldeia fazer, ela não pode ficar para trás. E assim Sion fica com vergonha e fala que achou que seria insolência demais uma recém-chegada como ela já se colocar como parte da equipe. Mas ela também diz para Fujimaru não se preocupar com ela. Mesmo que ela não vá para lá, ela também tem um trabalho a cumprir no 7º Lost Belt, cuidando para que o deus alienígena não faça nada enquanto eles estiverem por lá. Mas de qualquer jeito, se eles não conseguirem, nem mesmo ela vai conseguir sobreviver. Então ela está contando com que ele faça o melhor por lá. E Fujimaru fala que isso valia para ela também. Assim os dois batem palmas e Fujimaru e os outros se dirigem ao Shadow Border. Depois de um tempo de viagem, finalmente eles chegam aos limites da barreira da Ilha da Britânia. Ao entrarem na sala de comando do Shadow Border, eles são abordados por Nemo, que havia observado que o limite dimensional do Lost Belt britânico, a parede de luz, estava bem à frente deles. Da Vinci, utilizando o comunicador, começa a conversar com todos na ponte do Shadow Border. Ela fala que estava cheia de entusiasmo para atacar o Lost Belt britânico. Holmes fala que também havia pensado em explorar o Lost Belt britânico. Afinal, mesmo que anteriormente ele não fosse uma ameaça para o mundo, ele ainda seria de bastante utilidade para eles. Fujimaru pergunta o que ele queria dizer com isso, e Holmes fala que há poucas coisas que eles sabem sobre o Lost Belt britânico, mas existem dois fragmentos de informações que são de extrema importância. Um deles é que Beryl Gut, o Crypter designado para o 6º Lost Belt, não está apoiando os planos do deus alienígena. E o segundo é que o Lost Belt King do 6º Lost Belt é alguém capaz de queimar uma árvore da fantasia, como vimos ele fazendo com a árvore do Olimpo, utilizando uma Rongominiade. Da Vinci dá uma pequena explicação do que é uma Rongominiade, uma magia forte semelhante a um castigo divino, um mistério maior que a magia ideal de Wondine. É uma magia tecida, não pelo homem, mas no mar interior do planeta. Mesh pergunta o que era esse tal mar interior do planeta, e Mjolnir chama isso de paraíso. Ele explica que todo tipo de cultura tem um conceito diferente de paraíso: o santuário prometido, Utopia, o jardim do Éden, Tirnanog, e na Bretanha, Avalon. É um paraíso que não é desse mundo, que diz estar dentro do planeta onde dorme a alma da estrela. Para os magos da Torre do Relógio, não é bem uma lenda, mas sim uma curiosidade, tendo até mesmo um grupo dentro da Torre do Relógio que pesquisa o mar interior do planeta. Goredolf presume que Mjolnir está se referindo à oficina subterrânea e diz que é um exagero chamar aquele grupo de algo tão importante assim. Para ele, eles eram mais como um grupo de escavação arqueológica, que por acaso havia encontrado o umbigo do mundo abaixo da Torre do Relógio. Mas voltando a se concentrar no tema da operação, Holmes explica o motivo do porquê ele estava interessado em investigar o Lost Belt britânico. Ele acreditava que era necessário investigar e compreender a Rongominiade. Eles deveriam achar um jeito de conseguir negociar com o rei do Lost Belt britânico para conseguir a Rongominiade dele, uma vez que até mesmo Sion acha necessário o uso de uma arma divina para conseguir lidar com os problemas do deus alienígena. Goredolf fala que o que Holmes estava falando era uma completa loucura. Como assim negociar com o rei de um Lost Belt? E ainda mais, um capaz de disparar um míssil balístico com a capacidade de destruir o mundo inteiro. Já esqueceu que por puro capricho eles destruíram a árvore da fantasia do Olimpo? Da Vinci fala que Goredolf não estava tão errado. Honestamente, tentar fazer algo assim é imprudente, até mesmo para eles da Caldeia. Mas ela não vê outra forma de conseguir lidar com a ameaça do deus alienígena de outra forma. Nemo fala que eles poderiam continuar essa discussão mais tarde. Agora eles precisavam se sentar, pois já haviam chegado na barreira de luz. Goredolf fala: eu ainda não gostei nada de todo esse plano, mas pelo menos agora o objetivo da missão já é um pouco mais compreensível. Assim ele fala para Fujimaru: lembre-se de uma coisa, esse não será nem um pouco parecido com os outros Lost Belts enfrentados até agora. O objetivo dessa missão é fundamentalmente diferente de todos os outros. Não iremos lá para acabar com o Lost Belt, e sim negociar. A abordagem deverá ser bem mais cuidadosa e ponderada. Por isso tente evitar aquelas suas imprudências de sempre. E assim Nemo dá um último aviso a todos. Estando preparados ou não, tendo terminado de conversar ou não, o tempo para isso já acabou. Vamos entrar dentro do 6º Lost Belt. É bom que todos estejam sentados e com cintos colocados. E assim o Storm Border começa a perfurar a parede de luz e a adentrar no 6º Lost Belt.
As fadas amavam a liberdade. As fadas protegeram seu amor. E como recompensa, as crianças perderam seu mundo, apesar de ser destruído de novo e de novo. A sua Bretanha ainda irá prosperar. As maravilhas da primavera, as brigas do verão, as alegrias do outono, o derramamento de sangue do inverno, morte sobre morte, o giro infinito em um círculo eterno. Fique atento e nunca se esqueça. Independente de quão fortes sejam as paredes do castelo, a fundação de um castelo nunca muda. Enquanto o mundo toma uma nova forma, as raízes envelhecem, mesmo sem ser visto, mesmo sem ser sentido. As mordidas dos menores insetos são aquelas que trarão a ruína. E assim Fujimaru desperta, percebendo que havia ficado inconsciente. Mas ele não havia sido o único. Todos que estavam lá também sentiam um enorme desconforto. Todos haviam acabado ficando inconscientes, logo após terem atravessado a barreira de luz. E além disso, tudo na ponte estava completamente apagado, como se tivesse acontecido uma queda de energia. Fujimaru, preocupado, pergunta como estava Nemo e Holmes, e ambos falam que estavam extremamente enfraquecidos. Eles estavam sentindo fortes dores pelo corpo e mal conseguiam se levantar. Mestre pergunta o porquê aquilo tudo estava acontecendo. É quando Da Vinci aparece, entrando dentro da sala e dizendo que iria dar uma explicação. Por sorte, enquanto estavam fazendo a entrada dentro do Lost Belt, ela estava sincronizada com a fronteira na sala de informática, e por isso, os efeitos nela foram mais fracos do que nos outros, o que fez com que ela não acabasse ficando inconsciente. Enquanto todos estavam inconscientes, ela fez uma análise completa da situação dentro do Lost Belt, assim como das condições atmosféricas do lado de fora. Ela começa a pensar em como deveria começar as explicações, e diz que o melhor provavelmente deveria ser começar explicando por que Holmes e Nemo estavam daquela forma, mas Holmes fala que não havia necessidade. Ele já havia feito uma dedução, apenas observando que Da Vinci e Mesh não estavam apresentando os mesmos sintomas que ele e Nemo. Ele diz que é bem provável que os espíritos heróicos da história real não funcionem aqui dentro, e isso se deve a provavelmente o fato de que a história humana não existe nesse mundo. Da Vinci confirma. Através de sua investigação, ela percebeu que não existe fundamento nenhum para o funcionamento de qualquer espírito heróico nesse mundo. Seja qual for, a história desse Lost Belt é completamente diferente da história do mundo real. Portanto, o motivo do porquê eles estavam se sentindo dessa forma é porque o próprio mundo estava rejeitando os dois, como se ambos fossem seres que não deveriam existir lá. Holmes então fala que para isso estar acontecendo, é bem provável que esse Lost Belt não possua nenhum tipo de civilização humana. Goredolf pergunta como ele chegou naquela dedução, e Da Vinci explica que isso se deve ao fato de que provavelmente nenhum espírito heróico nunca existiu nesse mundo. Goredolf fala que isso não faz sentido. Como assim nenhum espírito heróico? Por exemplo, o Robin Hood, ele não poderia existir aqui, já que o que é necessário para poder fazer a invocação dele em um Lost Belt é apenas que algum humano ao longo da história tenha sido bom com arco e flecha. Da Vinci fala que ele havia acertado na mosca, mas ainda assim, até mesmo o Robin Hood não seria capaz de ser invocado aqui. Da Vinci pergunta se Hitsuka já havia entendido o porquê. E Hitsuka fala, é porque não existem humanos nesse mundo. E Da Vinci fala, na mosca. Mas Goredolf fala que estava mais confuso ainda. De acordo com os dados, esse mundo já tinha 2019 anos de história. Como em tanto tempo, não houve nenhum humano. Da Vinci fala que esse tipo de coisa eles só iriam descobrir quando fossem pra lá. Goredolf então questiona o porquê Mesh e Da Vinci não foram afetadas pelo Lost Belt, ao contrário de Holmes e o Capitão Nemo. Mesh fala que deve ser por causa que ela é uma semiserva. Ela também não é um ser com uma história. Então o mundo não precisa tratar muito bem dela. E Da Vinci fala que ela estava certa. O mesmo valia pra ela. Não é como se ela fosse o verdadeiro servo da Vinci. Tecnicamente, ela era apenas um homúnculo criado por Da Vinci. Portanto, como as duas eram existências que não são exatamente servos e não precisam de um momento histórico, o Lost Belt não irá as rejeitar como está fazendo com os dois. Nemo fala que então a situação estava mais complicada ainda. Isso significava que Fujimaru não poderia nem sequer invocar servos dentro desse Lost Belt. E Abel fala, espera, quer dizer que ele não vai poder ter apoio nem de outros servos que ele possa invocar? E Nemo fala que era exatamente isso. Afinal, esse Lost Belt não permitiria que nenhum servo fosse invocado aqui. Sendo assim, se precisarmos de algum apoio, iremos precisar pedir ajuda do pessoal daqui. Nemo então fala, de qualquer forma, Da Vinci poderia dizer exatamente o que aconteceu durante esses 30 minutos em que estivemos apagados, e Da Vinci fala, bom, então eu vou continuar. Após atravessarmos a barreira do Lost Belt,
Todos os dispositivos eletrônicos do Stormborder simplesmente fizeram capu e apagaram, e por causa disso, acabamos batendo. Por sorte, o auxiliar Nemo já havia acordado um pouco antes também, e feito investigação por todo o Stormborder, e notou que nada havia sido danificado ao ponto de não conseguirmos mais utilizar o Stormborder, embora atualmente estejamos utilizando a fonte de energia auxiliar. Fujimaru fala: bom, esse é um péssimo jeito de começar a missão. Da Vinci fala que realmente a situação não estava nem um pouco favorável, mas ainda assim, eles deveriam ser um pouco positivos. Olhando pelo lado positivo da coisa, pelo menos eles ainda não foram atacados. Considerando o fato deles já terem passado por situações mais difíceis, essa não está tão terrível. Holmes concorda e fala que isso era até um pouco estranho. Por que eles ainda não haviam sido atacados? Era uma grande sorte eles terem conseguido o tempo para ter essa conversa aqui. Tão sorte que nem dá para acreditar. Isso poderia significar que o rei desse Lost Belt ainda não notou nossa presença? Ou será? Da Vinci fala que não tinha como eles terem certeza de nada agora, mas o fato de não ter uma Rongominiade caindo sobre nossas cabeças agora já era algo para se comemorar. Agora, como lado ruim, pelo visto, quanto mais nos aproximamos da ilha da Bretanha, mais os equipamentos eletrônicos parecem parar de funcionar. Só que, de novo, olhando pelo lado positivo, não é como se elas estivessem quebrando, é apenas que os equipamentos pararam de funcionar, o que significa que se nos afastarmos novamente da ilha, tudo voltará a funcionar. E assim eles continuam a conversar, dessa vez decidindo como iriam fazer, se separar e quais passos eles deveriam dar agora. Goredolf e Abel estavam muito assustados para irem para a ilha da Grã-Bretanha, principalmente agora que sabiam que não podiam invocar servos lá. Nemo estava decidido a encontrar uma forma de conseguir utilizar a energia restante do Shadow Border para dar o fora do Lost Belt quando fosse necessário. Afinal, ter uma estratégia de fuga era extremamente crucial. Da Vinci e Holmes discutiam uma forma de se comunicar sem precisar do uso de equipamentos eletrônicos e chegam na conclusão de que seria necessário utilizar pombos correio. E assim fica decidido que Fujimaru e Mesh seriam aqueles que iriam para a ilha da Grã-Bretanha. Goredolf fala que o melhor ponto para eles iniciarem a investigação seria em Oxford. Agora que a missão de cada um havia sido decidido, Goredolf fala que desejava boa sorte a todos. Enquanto Fujimaru e Mesh começavam a ir até um barco que usariam para chegar até a ilha, Da Vinci pega uma mochila que estava ao lado e começa a caminhar junto com eles. Goredolf fala: espera, o que você pensa que está fazendo, conselheira técnica? E Da Vinci fala: como assim? Já não ficou claro? Eu vou também. É quando todos começam a olhar para ela com uma cara completamente apavorada e assim perguntam: espera, mas como assim? E Da Vinci fala: não ficou claro, temos que utilizar pombos correio para poder fazer a comunicação entre o pessoal da ilha e aqui. E apenas eu e Holmes entendemos como funciona esse tipo de comunicação. Logo é necessário que alguém fique e alguém vá. E no estado que Holmes está agora, ele não seria muito útil na ilha. Talvez até acabaria atrapalhando. Então era óbvio que ela quem deveria ir. Ela fala isso com um fofo sorriso no rosto. E todos continuam olhando com a cara completamente apavorada. E assim eles finalmente chegam na costa da Grã-Bretanha. Ao descerem do barco que havia os levado até a costa, Nemo, quem havia pilotado o barco até ali, avisa a todos para tomarem cuidado. Da Vinci pula do barco e começa a olhar os arredores, completamente animada e não contendo a empolgação. Nemo fala que não havia motivo para todo aquele alvoroço, e Da Vinci fala que havia sim, afinal aquele era o primeiro Lost Belt em que ela estava indo, então não tinha como deter sua empolgação. Nemo então fala: bom, se você está tão empolgada, não sou eu que vou destruir seus sonhos. Assim ele olha para Fujimaru e Mesh e fala para que os dois tomem conta de Da Vinci. Ele também fala que após ter dado uma olhada na sala de comando, percebeu que toda essa parte da ilha está coberta de uma névoa enorme, mas havia uma certa cidade a 200 km daqui. Como eles não podiam utilizar nenhum tipo de equipamento eletrônico, eles não poderiam utilizar nenhum automóvel para chegar até a ilha, o que significava que eles teriam que ir o resto do caminho a pé. Se nada atrapalhar sua caminhada, vocês devem chegar em 2 a 3 dias. Fujimaru responde que ele não precisava se preocupar, eles tomariam cuidado. E assim Nemo se despede, dizendo que desejava boa sorte e torcendo para que eles voltassem com boas notícias. E então mesmo usa o navio para voltar até o Shadow Border. Mesh fala que já havia terminado todos os preparativos. Ela também já tinha visto todos os mantimentos que eles possuíam. E sobre comida, não era algo que eles deveriam se preocupar. Contando com as rações de emergência, eles possuíam comida para no máximo uns 90 dias. Da Vinci fala que se ela estivesse contando com ela não precisava se preocupar. Ela não precisava de comida, contanto que pudesse continuar absorvendo a mana de Fujimaru. E então Da Vinci pergunta o que havia acontecido com Fu. Ele não veio com vocês
dessa vez? Fujimaru responde, dizendo que ele estava agindo estranho desde que eles começaram a se aproximar do Lost Belt britânico. Ele se perguntava se talvez era porque Fu não gosta muito da Grã-Bretanha. Da Vinci fala que entende, mas realmente estava chateada com isso. Afinal, antigamente, ele estava em todas as aventuras de Fujimaru e Meshi durante as singularidades, e ela gostaria de ter a mesma experiência que sua eu adulta teve, mas já que ele não veio, não dava pra fazer nada. Meshi fala que ele também desejava muito ter uma aventura como nos velhos tempos, junto com Fujimaru, Holmes, Nemo, Da Vinci e todo o resto. E Da Vinci se anima, dizendo que algum dia eles irão conseguir. Assim Fujimaru fala que já era hora deles começarem a andar, afinal, seriam uns 3 dias de viagem. Da Vinci concorda, e fala que tinha bastante estrada pela frente. E assim um Tristan, que estava parado lá, observando tudo, fala que concordava. Ele conseguia sentir que logo eles teriam uma jornada bem grande à frente. E Fujimaru e Da Vinci começam a encará-lo sem acreditar. Espera, o quê? Da Vinci fala, não pode ser. Na minha primeira aventura e eu já estou alucinando? Tão cedo? Meshi encarando Da Vinci fala, espera, então você e o mestre também conseguem ver aquilo? Eu achei que comecei a alucinar ou algo do tipo por causa de toda essa neblina. Esse ruivo com olhos fechados, com certeza é o Tristan. Fujimaru fala, encarando ele. Tristan, com vergonha, fala, por que vocês estão agindo dessa maneira comigo? Eu sei que minha invocação não foi nada de tão especial, mas mesmo assim, agir dessa maneira é meio frio, não acham? Meshi então fala, pensando bem, eu tinha percebido antes, mas parecia que meu escudo havia brilhado. Quer dizer que realmente uma invocação foi feita? Fujimaru fala que ele não tinha dado muita atenção, mas também havia percebido isso. Da Vinci fala, na verdade até eu consigo sentir que realmente ele é um espírito heróico normal, mas como ele foi invocado? Eu achei que não dava pra invocar espíritos heróicos aqui. E assim Tristan fala, agora eu entendi. Não é que vocês estejam zangados ou decepcionados porque foi eu que fui invocado, mas sim surpresos porque uma invocação foi feita. Tristan então fala, bom, o que eu posso dizer é que também não foi eu que quis ser invocado. Quando eu dei por mim, eu já estava aqui. Eu sei que sou um espírito heróico, já que as informações são colocadas na minha cabeça sempre que eu sou invocado. E também sei sobre vocês, a Cáldia. Mas sinceramente, tirando isso, eu não faço ideia do que está acontecendo. Será que ninguém pode passar um resumo do que está acontecendo aqui? E assim Fujimaru passa tudo o que estava acontecendo para Tristan. Tristan fala, agora eu entendi. Então isso é um Lost Belt, e por sinal o Lost Belt britânico, uma versão alternativa e hipotética da Grã-Bretanha que conhecemos. Eu não sei muito mais do que vocês sabem sobre esse tal Lost Belt, mas eu tenho um palpite do porquê eu consegui ser invocado. É bem provável que seja por causa da minha ligação com essa terra. Esse lugar em que estamos é a Costa Cornwall, e digamos que eu tenho uma forte ligação com essa terra. Apesar de que seja um mundo alternativo e diferente, é provável que tenha sido possível minha invocação por causa da ligação com aqui. Então, mesmo que não existam espíritos heróicos na história desse lugar, você pode invocar espíritos heróicos que tenham ligação com algum lugar daqui. Da Vinci fala que era verdade. Agora tudo fazia sentido. Sendo assim, Fujimaru poderia invocar qualquer um dos cavaleiros da Távola Redonda, ou até mesmo o próprio Rei Arthur. Esse havia sido um golpe de sorte que nenhum deles havia percebido até agora. Tristan fala, você quer invocar o Rei Arthur? E então ele passa um tempo pensando e fala, bom, realmente deve ser uma boa ideia. Conhecendo ele e sua personalidade, com certeza ele estaria disposto a ajudar. Enquanto isso, eu estarei feliz de estar ao seu dispor, assim como qualquer um dos outros cavaleiros da Távola Redonda. Dito isso, mestre, meu arco estará a seu dispor. Tristan fala isso, terminando o contrato com Fujimaru. Agora com o pacto firmado, permita-me liderar o caminho. Afinal, eu conheço essa terra com a palma da minha mão. Meshi fala, nossa, que confiante. Tá até aumentando a confiança do time. E assim o grupo passa algumas horas caminhando e caminhando. No entanto, depois de mais ou menos algumas horas de caminhada, eles percebem que haviam retornado para o mesmo lugar. Da Vinci e Fujimaru ficam se encarando, sem falar nada. E Meshi é a primeira a falar. Senhor Tristan, eu sinto muito em falar, mas eu acho que... E assim Fujimaru interrompe, terminando o que ela ia falar. Eu tenho quase certeza que a gente tá perdido. E Tristan grita, não estamos perdidos. Mas claro, eu não culpo você por achar que a gente está perdido, quando na verdade não estamos. Afinal, você depende dos seus olhos, e por isso é normal que seja enganado pelas paisagens. Mas eu tenho certeza na afirmação de que já fizemos um enorme progresso. Andamos vários quilômetros para mais perto do nosso objetivo. O único problema real é que, depois da gente ter andado vários quilômetros para mais perto do nosso objetivo, infelizmente a gente ainda não saiu da mesma costa. E assim Da Vinci fala, então isso significa que estamos perdidos? Tristan fala que se Bedivere estivesse ali, ele daria um passo à frente e falaria que ninguém precisa ficar preocupado. Não estamos perdidos.
Assim ele lideraria o caminho e em algumas horas sairíamos daqui. Fujimaru então fala: quer dizer que é Bedivere quem conhece o lugar com a palma da mão, não é? Tristan fica com um pouco de vergonha e fala que talvez seja verdade, mas na verdade não importa se ele conhece ou não a região. Não tem como eles terem caminhado tanto e não terem saído da mesma costa. As coisas já estavam começando a ficar bastante confusas. Ele tinha quase certeza que não ficou andando em círculos. Então por que não saíram dali? Talvez seja essa neblina misteriosa. Nem faz sentido ter tanta neblina aqui. E parece que quanto mais se adentra na floresta à frente, mais forte a neblina fica. Na verdade, eu até havia começado a deixar um pouco de fios para marcar o caminho que a gente passava. Mas não importa o quanto a gente andasse, chegava um ponto onde a corda simplesmente sumia da minha mão. Não era como se ela estivesse arrebentando. Era como se a minha mente esquecesse de segurá-la e simplesmente soltasse. E quando eu percebesse, já não estava mais na minha mão. E assim, quando novamente eles começaram a se aproximar da floresta, seres misteriosos de pura sombra começaram a sair dela. Mestre, cuidado! Eu sinto alguma coisa se aproximando. E assim as misteriosas criaturas começam o ataque. Fujimaru então fala: bom, se eles querem conversar através da violência, vamos mostrar pra eles que a gente também conhece essa linguagem. E assim Fujimaru lidera o time dos 3 servos que estavam em volta dele. Os seres de pura sombra eram completamente bizarros. A aparência lembrava um fantasma de pura escuridão, mas ao mesmo tempo também não parecia ser exatamente isso. Eles estavam encobertos de muita magia e mistério, o que deixava essas estranhas criaturas ainda mais bizarras. Mas em poucos minutos, apenas observando seus movimentos, Fujimaru logo entende como cada uma funciona. Assim faz com que Meshi se concentre em bloquear seus ataques, enquanto Tristan dispara suas flechas e o ataca a longa distância, e faz com que Da Vinci dê suporte a todos. E então, em poucos segundos de batalha, facilmente eles alcançam a vitória. Bom, até que foi fácil, Fujimaru fala, mas quando começa a olhar em volta, percebe que aquela neblina aumentou muito mais, e por causa da batalha, ele e o resto havia se separado, e agora eles estavam muito longe um dos outros. Ei, vocês conseguem me ver? É melhor a gente se reunir aqui, Fujimaru fala, mas tudo que ele escuta é Da Vinci gritando, junto de Meshi, dizendo para que Fujimaru fique parado. Eles estavam indo até ele, mas não importa o quanto ele olhasse em volta, ele não conseguia perceber ninguém. Assim, quando Fujimaru começa a escutar a voz de Tristan se aproximando dele, a neblina encoberta tudo, deixando o campo de visão completamente branco. E assim ele começa a se sentir cansado, tonto e cai desmaiado. Assim, no meio da névoa, uma pessoa misteriosa começa a se aproximar, observando o corpo de Fujimaru no chão. Parece que realmente eu cheguei muito tarde. Ele começa a conversar com alguém, mas tudo que dava pra se ouvir do lado era o batido de asas de algum ser menor. O que foi? Você vai me culpar agora, Blanca? O que mais eu poderia fazer? Não sabe que é falta de educação, não se vestir bem para receber visitas? E além do mais, não é totalmente culpa minha. Eles tiveram uma péssima ideia. Quem em sã consciência tentaria entrar na floresta sem nome, assim sem proteção? Eles foram bastante prudentes, e por isso aconteceu. Mas de qualquer forma, isso até que foi útil, pois agora eu consegui perceber que realmente eles estão sérios. Eles realmente têm vontade de salvar esse mundo. Bom, mas agora o que será que eu devo fazer? Você tem alguma sugestão, Blanca? É quando de repente ele escuta outras vozes se aproximando. Olha, o que temos aqui? 1, 2, 3, 4 fadas? Bom, eu poderia lidar com elas, mas acho que isso será bom para ele começar a se acostumar com o ambiente da Grã-Bretanha. Então nosso destinado encontro ficará para uma outra hora. Mas eu acho bom dar esse aviso, mesmo que talvez você não me escute. Assim ele começa a se aproximar do ouvido de Fujimaru e fala: preste bastante atenção no que eu vou dizer. Não importa o que aconteça, não deixe ninguém saber que você é um humano. E assim o mesmo desaparece no meio da névoa. E assim, ainda inconsciente, Fujimaru pensava em Meshi, com a mente completamente confusa e em branco. E enquanto pensava nela, preocupado, começava a chamar por seu nome, até que o mesmo acorda, gritando por seu nome em completo pânico. E assim que ele abre seus olhos, sua mente começa a ficar bastante embaçada e ele começa a observar em volta, não fazendo ideia de onde estava. Até que uma certa garota se aproxima e começa a falar com ele. Ah, que bom que você acordou. Você não parece ter nenhum ferimento letal, mas como estava demorando para acordar, eu fiquei preocupada. Ainda mais quando você começou a gritar do nada. Bom, de qualquer forma, se em algum lugar ainda estiver doendo muito, lembre-se de me avisar.
Afinal, mesmo que eu não conheça muito de medicina, eu pelo menos sei o básico. Então Fujimaru, olhando pra garota na sua frente, começa a tentar se lembrar de quem era ela. Mas sua cabeça, confusa e girando, além de completamente embaçada, não conseguia encaixar as coisas. Até que de repente, novamente, aquela pessoa voltou à sua cabeça. E assim, sem que ele sequer percebesse, ele falou aquele nome, que parecia ser tão importante pra ele. Mesh, surpreendendo assim a garota em sua frente. Ah, certo, quer dizer, então esse vai ser meu nome? A garota falava. Bom, eu gostei. Parece ser um som legal de se ouvir. Fujimaru faz uma feição de quem não estava entendendo. E a garota, um pouco pálida, fala. Quer dizer, sim, esse é meu nome, não é? Quer dizer, eu estava com um pouco de dificuldade pra lembrar. Mas agora que você falou ele, bem que eu lembro de ter tido um nome assim, eu acho. Sabe, aquele sentimento de já ter escutado esse nome antes. Ela falava isso, fazendo uma feição um pouco desconfortável. De qualquer jeito, parece ser um nome fofo. E bem, se você conhece meu nome, isso significa que a gente devia ser amigo, não é? Bom, de qualquer forma, bom dia, Lysander. Ainda bem que acordou. E ao escutar aquilo, Fujimaru faz uma cara de quem não estava entendendo nada. Espera. Lysander? Como assim? Quem é Lysander? Bom, o seu nome é Lysander, não é? Afinal, é isso que tá escrito na roupa que você está vestindo. Fujimaru então começa a olhar sua roupa e percebe que realmente havia Lysander escrito. Espera, esse é meu nome? Espera, por que eu não lembro do meu nome? E que lugar é esse? E a garota à sua frente falava. Bom, parece que a gente acabou perdendo nossas memórias, então é normal que você não saiba. Acho que isso é consequência da gente ter entrado na floresta sem nome. Você lembra alguma coisa sobre a floresta sem nome? E Fujimaru respondia que não. Assim a garota começava a explicar. Bom, dizem que a floresta sem nome possui uma propriedade especial em sua névoa. Dizem que quanto mais você entra na floresta, mais perdido fica. E com o tempo, você perde a capacidade até mesmo de lembrar seu próprio nome. Ela também é bastante conhecida por alguns como a Floresta Sem Volta, um dos lugares mais perigosos de toda a Bretanha. E assim, soltando uma pequena risada, a garota falava. Eu me pergunto o que a gente estava fazendo aqui, não é? Quem sabe? Hehe. Fujimaru pensava. Mas por que essa risada falsa do nada? De qualquer forma, Lysander? Então esse é meu nome? Parece meio estranho, mas realmente eu não me lembro de qual seria. Então deve ser mesmo Lysander. Fujimaru falava isso enquanto segurava sua própria cabeça, fazendo uma expressão de alguém que estava sentindo que algo estava errado. Assim a garota começa a se aproximar dele e começa a perguntar. Ei, você está bem? Por que está segurando a cabeça assim? Não machucou ela, não é? Deixa eu dar uma olhada. E assim, segurando a cabeça de Fujimaru, começa a dar uma olhada. Espero que você não tenha tido uma conclusão nem nada do tipo. Fujimaru pensava que apesar daquela risada meio falsa e desse jeito meio estranho de agir, a garota sinceramente estava realmente preocupada com ele. E por isso ele percebeu que ela deveria ser uma boa pessoa. E assim Tristan, que estava um pouco mais afastado, começa a se aproximar. Vejo que vocês já estão bastante íntimos, não é? Eu não acho que seja nada que você precise se preocupar. Ele deve apenas estar achando estranho tudo o que está acontecendo, já que não faz ideia de como chegou aqui, nem de quem ele mesmo é. Eu mesmo fiquei em bastante choque, porque também não faço ideia de onde eu estou. E a sensação de não saber quem você mesmo é bastante esquisita. A única coisa que eu tenho definitivamente certeza é que eu servi ele antigamente e que eu devo ajudar, não importa como, apesar de não saber muito bem o motivo porquê disso. E assim, olhando pra Tristan, Fujimaru começa a sentir que estivesse recordando de algo, mas ao mesmo tempo não fazia ideia de quem era. Por favor, mestre, não precisa se forçar, deixe que eu lhe direi meu nome. Eu com certeza sou o Arqueiro Supremo. Não, espera, tá meio errado. Eu acho que era Tristão? Eu sinto que tá quase lá. Deve ser isso. Eu acho que é isso. Não, definitivamente, com certeza esse é meu nome. E Fujimaru olhando pra ele pensava. Do nada ele decidiu o nome dele no chute. Por que será que mesmo eu não lembrando dele, eu sinto que não é bom eu botar muitas esperanças? Bom, de qualquer forma, eu acho que esse é melhor do que Arqueiro Supremo, então eu vou concordar. Ah, sim, claro. Eu também lembro disso, Tristão. Com certeza esse é seu nome. Bom, então com isso, com certeza a gente já lembrou de todos os nossos nomes. Agora sabemos que eu sou o Tristão, você é o Lysander e ela é a Mesh. Além disso, eu não tenho dúvidas nenhuma de que a gente é companheiros de viagem que estava no meio de uma aventura para fazer algo extremamente importante, embora eu não saiba exatamente o que. Fujimaru pensava, do nada ele decidiu uma aventura pra gente, mas quer saber, eu não lembro de nada, então vou só seguir o fluxo. É isso aí, a gente é aventureiro! E a garota, observando os dois sem falar nada, pensava, que jeito engraçado de agir. Bom, seja lá qual for o tal objetivo da nossa aventura, eu acredito que a gente deve ter entrado na floresta sem nome para conseguir isso, independente dos riscos. E Fujimaru acenava, concordando. Correto, essa charada a gente já montou. Mas como a gente de repente acabou nessa tenda? Verdade, eu também não faço a menor ideia, dizia Fujimaru. E então, encarando a garota, falava.
E você, lembra de alguma coisa, Mesh? E a garota, novamente com aquele sorriso, falava: não, eu também não consigo lembrar de nada. É como se vários flashes estivessem na minha cabeça e eu não lembrasse muito das coisas. De qualquer forma, se a gente acabou caindo na floresta sem nome e agora está em uma cabana, com certeza deve ser feito de alguma fada que viva aqui dentro. Bem provavelmente eles devem ter nos achado caído na floresta e nos trazido pra cá. Agora, uma boa pergunta é: por que exatamente eles fizeram isso? Não vai me dizer que eles são daquele tipo, não é? Eu realmente não quero ter que lidar com vendedores de escravos, mas infelizmente eu ouvi falar que isso tá sendo um grande problema por todos os lugares hoje em dia. Quer dizer, eu me lembro de ter ouvido algo assim, é claro. A garota novamente sorria, enquanto fazia uma cara engraçada. E assim, de repente, enquanto eles conversavam, uma pequena fada aparece dentro da tenda, falando com eles. Olá, isso significa que todos finalmente acordaram? A pequena fada era extremamente magra, além de que suas asas estavam extremamente rasgadas. E isso era algo que facilmente dava pra se perceber apenas observando ela. Ah, me desculpa se eu acabei assustando vocês, é que eu havia escutado vozes, e então achei que vocês já tinham acordado. Bom, além disso, os outros haviam me pedido pra vir buscar vocês. Afinal, logo logo vai anoitecer. Trista então se aproxima de Fujimaru e pergunta: você reconhece ela, Lysander? E Fujimaru, sem fazer muito som, apenas balança sua cabeça, enquanto pensava: eu não faço ideia de quem é. Bom, eu também não faço ideia, mas eu não sinto nenhuma pressão hostil. Ela não me parece ser uma má pessoa. Fujimaru concordava e falava: eu também. É como se eu sentisse que ela é uma pessoa de bom coração apenas a observando. É uma sensação estranha. É literalmente como se ela fosse uma fada dos contos de fada. Fujimaru pensava enquanto continuava encarando. A garota falava: com licença, por acaso vocês ainda não conseguem se mover muito bem? Se for isso, talvez seja melhor que vocês descansem mais um pouco e a gente converse depois. Mas então a garota fazia uma cara de preocupada e colocava as mãos na cabeça, enquanto pensava, ao mesmo tempo que falava em voz alta: mas espera, será que eles não vão brigar comigo? Talvez se eu não levar vocês agora, eu acabe sendo inútil de novo. Mesh então se aproxima e fala: você está falando sobre as outras fadas dessa vila? Se for isso, então você não precisa se preocupar. A gente só tem mais umas coisinhas pra conversar, mas logo vai. E a gente vai lembrar de ter certeza de avisar que foi você quem nos levou. Então eles não devem brigar com você, não é? Assim a pequena fada dá um sorriso para ela e fala obrigado, dizendo que estava feliz por finalmente ter sido útil. E assim agradece de novo, dizendo que iria na frente e estaria esperando por eles. E então, com a pequena fada saindo da sala, Lysander olha para os outros e fala: mas que fada misteriosa, realmente não era essa recepção que eu estava esperando, principalmente nesse tipo de situação. Bom, mas de qualquer forma, o que vocês acham? A gente deveria ir também? Mesh então falava: eu acho bom a gente ir. Eu também tô meio preocupada, mas não é como se a gente ficando aqui fosse conseguir lembrar de algo. Acho melhor a gente saber o que está acontecendo por aqui, antes de pensar no que fazer a seguir. E também, não é como se a gente tivesse que temer alguma coisa. Independente do que eles perguntem, é só a gente falar que honestamente não lembra de nada. Assim a gente pelo menos não vai parecer suspeito, e não vão poder culpar a gente de ter feito alguma coisa errada ou de apoiar a rainha. Tristão olhava pra ela enquanto pensava: o quê? Mas assim Lysander levanta e todos começam a sair, indo de encontro até onde a pequena fada havia dito que todos estariam. Chegando lá, eles se viram completamente cercados por inúmeras fadas. O primeiro que apareceu parecia uma mistura de humano e fera, além de ser extremamente musculoso. Com um sorriso meio suspeito, ele encarava Lysander e falava: olha, olha, parece que temos lenha nova pra fogueira. Mas que coisa estranha, hein? É a primeira vez que eu vejo fadas humanoides sem asas nas costas. E assim outra fada, com orelhas pontudas e cabelo longo, fala: não é óbvio? Olha pra vestimenta deles e pra suas aparências. Com certeza, eles deviam ter sido pegos e vendidos como escravos, e por isso acabaram tendo suas asas arrancadas. Mas o que mais podia se esperar? Afinal, são mais fadas que vieram pra cá, ou seja, são simplesmente mais lixos da sociedade. E assim outra fada pequena e robusta falava: patético. Olha só para os seus corpos completamente finos e magricelos. Com esses corpos parecidos com gravetos, nem como lenha para fogueira eles servem. Assim a fada bestial começa a rir e fala: tem razão, tem razão. É um desperdício até mesmo cortá-los para tentar usar como lenha para fogueira. E assim Lysander e Tristão, ainda quietos, faziam uma cara bastante séria, observando a conversa daquelas fadas em volta deles. Mas o que é isso? Mas que tipo de fadas distorcidas e malignas são essas? São completamente diferentes da dos contos de fadas. De qualquer forma, vamos parar de ficar cochichando e perguntar logo o que devemos perguntar pra eles. Afinal, é o costume da vila, não é? Assim, olhando pra garota, a fada com orelhas pontudas fala: vamos, se apresentem.
qual é o nome de vocês, de que clã são, de que vilarejo vieram e por que estão aqui. Assim Mesh dá um passo à frente, respira fundo e fala: a gente não consegue responder, exceto nossos nomes, a gente não lembra de nada, não sabemos qual é o nosso vilarejo, de que clã deveríamos ser, nem do porquê estamos aqui. A gente não sabe completamente nada. Assim a fada de orelhas pontudas fala: você está brincando comigo? Quer dizer que não lembram nem sequer de que cidade eram? E assim as outras fadas começam a falar: significa que vocês não têm objetivo. Significa que vocês não têm propósito. Significa que vocês são o pior tipo de lixo que foi descartado pela sociedade por não servirem pra nada, nem mesmo para seu propósito. É do tipo que facilmente pode ser descartado e esquecido. O tipo de lixo que ninguém vai se esforçar para tentar se lembrar. Nesse caso, só tem uma coisa que a gente pode fazer. A fada de orelhas pontudas falava. E então a fada robusta fala: exatamente, só tem uma coisa. Fazer uma gigantesca e maravilhosa festa de boas-vindas. Bem-vindos, bem-vindos, sejam bem-vindos à cidade do lixo descartado e inútil. Não há nada que precisam temer, não há nada com que precisam se preocupar. Aqui somos todos exatamente iguais a vocês. Vocês ouviram só, pessoal? Parece que temos novos amigos. E como a lei da vila já dizia, qualquer novato que chegue na vila precisa de uma boa festa para poder se aliviar. E assim todas as fadas em volta deles começam a gritar e celebrar, se aproximando em tumulto em volta deles, os abraçando, fazendo carinho em suas cabeças e dizendo que não precisavam mais se preocupar, não precisavam temer perseguição, muito menos seriam discriminadas. Todos aqui eram falhas da sociedade que juntas só podiam comemorar. Mesmo que ninguém mais ame a gente, mesmo que ninguém se preocupe em nos procurar, mesmo que sejamos o pior tipo de lixo da terra, que apenas poderia ser apredejada em qualquer outro lugar, aqui iríamos comemorar, festejar, até nossos dias acabar. Aqui não precisavam temer, muito menos se preocupar. Afinal, nessa floresta, nem mesmo a poderosa rainha tinha coragem de entrar. Lysander e Mesh, sendo esmagados pelo carinho e a comemoração de todos, nem sabiam como reagir. Eles realmente não esperavam por aquilo, mas agora que estava acontecendo, só poderiam aceitar. E assim a comemoração continuou e continuou. A festa reinou até a noite chegar, e mesmo à noite, a festa não parou. Em volta da fogueira, as fadas continuavam a dançar. Vamos lá, coma mais. Vamos lá, beba mais. Ainda está muito cedo para pararmos de festejar. A vida é muito curta para simplesmente já estarmos cansados de festejar. Então vamos continuar até a noite acabar. Lysander, observando tudo aquilo, pensava: eu realmente não consigo comer mais. Como todos eles conseguem, não parecem nem um pouco cansados, mesmo depois de festejar tanto. E Mesh, se aproximando dele, fala: realmente eu não esperava por isso. E não acredito que a festa que eles deram para nos receber está acontecendo até agora. Não esperava por isso. Realmente essas fadas são muito boazinhas. Além disso, eu fiquei bastante surpresa em ver como você era sociável. Apenas conversando, parece que já fez amizade com todo mundo. Eu realmente não esperava por isso. Além disso, eu não esperava que você conversasse com todos os clãs igualmente. Eu vi você brincando com o clã da terra e o clã do vento, e se divertindo com eles sem sequer hesitar. Eu não esperava encontrar alguém assim na Britânia das Fadas. E Lysander, olhando pra ela, falava: Grã-Bretanha das Fadas? Clãs? Que papo é esse? E Mesh, olhando pra ele com uma cara de surpresa, fala: espera, você esqueceu até sobre isso? Mas que coisa estranha. Até onde eu sabia, as pessoas esqueciam apenas sobre elas mesmas. Não imaginava que a névoa da floresta sem nome fazia a pessoa esquecer de tanta coisa. Mas e você, Tristão? Por acaso você também esqueceu de tudo sobre a Grã-Bretanha das Fadas? Tristão não respondia, mas pensava: eu sinto que essa é a primeira vez que escutei esse nome. Bom, pela sua cara, parece que vocês estão no mesmo barco. Mesh falava: bom, eu não sou uma expert em tudo, mas eu acho que eu posso ensinar o básico. E enquanto conversava com eles, Halobaron Mia ia até o centro de todos e começa a falar alto: infelizmente, pessoal, a festa está quase na hora de acabar. Espero que todos tenham se divertido com a festividade. Eu sei como todos devem estar se sentindo, mas infelizmente não há nada que a gente possa fazer. A noite está começando a ficar mais densa e infelizmente a gente vai ter que acabar. Mas não precisam se preocupar, a gente pode continuar nossa festa de recepção amanhã. Um fã então falava: concordo. Mas é triste. Mas fazer o quê? Acho que é verdade quando dizem que o tempo voa quando você está se divertindo. Bom, acho que já é hora de todos voltarem para suas casas. Doga então falava com Lysander, Mesh e Tristão: falou, pessoal, a gente se encontra amanhã. Falando nisso, não precisam se preocupar. A gente já tem uma cabana para vocês passarem a noite. É aquela ali no alto, com um telhado vermelho. Halobaron Mia então falava: ei, você, leve os outros até sua casa e explique o caminho para que seja mais fácil deles memorizar. Um fã então falava: é verdade, e é bom ir rápido.
rápido, ou então vai acabar esquecendo. Afinal é você. E Douga falava, eles têm razão. E também tem a certeza de não levá-los por outro caminho, ou acabar se perdendo como da última vez. Se perderem no meio da floresta, ninguém vai conseguir encontrar vocês, agora que a noite está caindo. E então a pequena fada falava, sim, eu sei. Obrigado por confiarem em mim e darem esse trabalho. Assim a pequena fada se aproximava de Lysander e falava, agora, pois bem, se vocês puderem me seguir, eu vou levar vocês até em casa. Lysander, Mersh e Tristan acharam aquele comportamento meio estranho, mas apenas decidiram seguir a pequena fada. E assim, após ter levado, ela dizia, pois então, agora boa noite. Ah, e não precisam se preocupar, mesmo que essa tenda esteja um pouco afastada do centro da cidade, ainda está bem afastada da floresta, então nenhum monstro deve entrar aqui. Vocês podem ter uma noite bastante sossegada. E Lysander pensava, mas quem fala sobre noite sossegada e monstro na mesma frase? E então, enquanto via ela se afastando, ele pensava, espera, agora pensando bem, eu não lembro do nome dela. E enquanto ele tentava esticar seu braço para chamar a atenção dela, Mersh então chega no centro da sala e começa a falar, eu sei que vocês devem estar bastante cansados depois de tanta festa, mas eu realmente acho que é melhor a gente usar essa oportunidade para conversar sobre tudo o que está acontecendo. Ah, e também é melhor eu passar aquela explicação agora, antes que eu acabe esquecendo. Bom, só pelo nome você já deve perceber que a Grã-Bretanha das Fadas é basicamente uma terra onde vive bastante fadas. Vocês lembram disso, não é? E Lysander fala, bom, até que faz sentido pelo nome. Bom, agora a seguir, acho que é bem importante falar sobre os clãs. Digamos que existem vários tipos diferentes de fadas. Seria bastante trabalhoso falar sobre todos os detalhes que diferenciam cada uma, então vamos nos concentrar no fato de que cada clã é um tipo de fada diferente. E existem diversos clãs e alguns brigam entre si, por isso que é normal que algumas pessoas acabem ficando apenas de um lado. Também seria bastante trabalhoso tentar memorizar todos os clãs, então vamos nos focar apenas nos principais. Os principais são o clã do vento, o clã da terra, o clã da garra, o clã da asa, o clã do espelho e o clã do rei. O clã do vento tem uma aparência humanoide, que nem o Halobaromia. Eles são do tipo mais racional e calmo. Também tem o clã da terra, que também tem aparência humanoide, só que eles são mais robustos, além de um pouco mais baixos. O Onfan é um exemplo perfeito de um. Também dizem que o clã da terra são os mais trabalhadores e os melhores com trabalhos manuais. Normalmente, se você precisa construir alguma coisa ou fazer algo, eles são o primeiro tipo de pessoa a ser pensado. Já o clã da garra tem aparência um pouco mais animalesca, que nem o Douga. Eles amam lutar e são sinceramente bastante fortes. Sobre o clã da asa e do espelho, infelizmente eu não tenho muito conhecimento sobre eles. Eu também não me recordo de muitos rumores sobre eles, só que é dito que eles são bastante grandes, então vale a pena lembrar. Também tinha aquele boato estranho de que o clã do espelho, que antigamente era um dos clãs mais populosos de toda a Bretanha, há um ano atrás simplesmente desapareceu com toda a sua cidade. Mas eu não sei o quanto disso é verdade. E Lysander fala, e o clã do rei? Ah, então você quer saber sobre ele, Liz? A garota falava. Se você quer tanto saber, eu conto. O clã do rei é composto por basicamente idiotas cabeça dura, do tipo que não escuta, não importa o quanto você fale. E mesmo que só tenha um sobrando, ela olha pra todos de cima, como se fosse a mais especial. Aquela idiota cabeça dura. Quem ela acha que é? Só porque é bonita, acha que pode ficar se gabando pra uma camponesa sobre a grande vida que ela tem na cidade grande? Só porque ela tem aquele cabelo sedoso e todos falam que ela faz o certo, ela acha que pode ficar se gabando pra todo mundo sobre aquele plano idiota dela? Aquela idiota que caia dura e morra! E então Lysander pensava, nota pra mim mesmo, lembrar de nunca mais falar sobre o clã do rei com ela. E então, enquanto ficava boquiaberta observando aquilo, a garota começa a perceber que havia falado demais. E então se acalma e fala, quer dizer, bom, nem tudo é bem exatamente verdade e mais uma impressão pessoal, mas digamos que, bom, quer saber, só esquece. A verdade é que o clã do rei só possui um membro atualmente. Ela é meio que uma abelha rainha cabeça dura, mas que recebe qualquer um que decida servir a ela. Bom, se algum dia você tiver o infortúnio de acabar se cruzando com ela, você vai entender. É o tipo de coisa que é mais fácil de entender se visto com os próprios olhos. Digamos que quando você olhar pra ela, você vai perceber que ela é do tipo de pessoa que você pensa, é melhor eu não cruzar com ela porque vai ser trabalhoso demais. Agora, mudando de assunto, você tá bem, Tristan? Já faz um tempo que você parece meio alerta. Tristão então fala, bom, isso é porque eu tô. Na verdade, não seria nem um pouco exagero dizer que eu estou morrendo de medo. Eu simplesmente não tive um momento de descanso desde que a gente chegou na praça do vilarejo. Aquilo me deixou em completo pânico. Pra vocês, eles podem até realmente ter parecido fracos, mas eu consegui ver muito bem. Mesmo sem memórias, meus instintos gritavam. Diziam
diziam que eu devia pegar vocês dois e correr dali o quanto antes. Mesmo que eles não fossem hostis, era simplesmente assustador. O tamanho da força de cada um daqueles lá, mesmo os mais pequenos, mesmo os mais jovens, tinham uma quantidade de energia mágica tão absurda que simplesmente me fazia tremer ficar perto deles. Até aquela pequena fada frágil que nos trouxe aqui, um místico que emanava delas. Bom, eu acho que é o normal, já que eles são um povo fada, mas ainda assim dava muito calafrio. Então, meio que eu não conseguia me acalmar enquanto lembrava que eles poderiam facilmente nos massacrar assim que decidissem. Era uma sensação aterrorizante. Lysander falava, eu não consegui ter toda essa sensação detalhada, mas realmente eu sentia que algo estava me preocupando bastante. E então Mesh falava, de qualquer forma, eu acho que vocês estão exagerando um pouco. Não é como se existisse briga entre fadas. E além do mais, a aura delas era tão simpática, elas não me pareciam ser pessoas hostis. Talvez fosse um pouco mais preocupante se fosse um dos cavaleiros daquela, quer dizer, da rainha. São só fadas de vilarejo, o que poderia acontecer? Qualquer discussão entre fadas sempre é resolvida através da discussão? Claro, sempre existem aquelas exceções excêntricas, mas observando todos do vilarejo, eu não consegui sentir nenhuma malícia vindo em nossa direção. Tristan falava, eu também consegui perceber isso. Eu estava assustado e realmente preocupado, mas até mesmo eu, que estava em completo alerta, percebi que nenhuma delas tinha qualquer intenção ruim por trás de suas ações. Todos estavam realmente felizes, apenas querendo comemorar conosco. Mesh então rindo falava, viu só? Então não tem com o que se preocupar, vamos lá, pode relaxar. Só que nesse momento, Lysander e Tristan se encaravam enquanto pensava. Realmente, todas elas passavam uma sensação extremamente amigável, mas ainda assim... E assim, com a discussão encerrada, todos eles decidiram ir dormir. Enquanto isso, algumas vozes ecoavam em volta da fogueira, no centro do vilarejo. Algumas vozes chorando, pedindo por perdão. Pediam e pediam. E então, uma voz um pouco familiar falava, vocês ainda estão com isso? Não adianta continuar com essa oração. E as vozes continuavam, nos perdoe, nos perdoe. Vamos lá, já está tarde. O véu já caiu. Vamos apenas encerrar isso, limpar tudo e ir dormir. Nos perdoe, nos perdoe. Perdoe nossos pecados. Perdoe o fato de sermos inúteis. E assim a voz jogava água na fogueira e falava, chega disso, vamos logo dormir. E assim alguns passos pareciam se afastar da fogueira. E assim, durante a noite, dentro da tenda, Mesh falava, perguntando se Lysander ainda estava acordado. Lysander perguntava se ela não estava conseguindo dormir. E Mesh falava que ainda estava pensando um pouco mais sobre o vilarejo. E Lysander fala que era o mesmo com ele. Ele também estava curioso sobre a neblina em volta do vilarejo. Mesh fala que se ele quisesse, amanhã bem cedo eles poderiam perguntar para aquela pequena fada sobre o vilarejo e sobre a neblina. Lysander concorda e fala que agora era bom eles irem dormir. Mesh diz que era verdade. E então, enquanto Lysander falava, boa noite, ele para, porque sente um sentimento estranho. Mesh então fala, o que foi? E Lysander fica sem responder. Mesh continua e fala, por acaso você teve um sentimento de que algo estava estranho quando estava falando isso? Entendi, então deve ser isso. Lysander pergunta o que ela queria dizer com aquilo. E Mesh diz, é porque provavelmente Mesh deve ser um nome importante pra você. Lysander fala que não havia entendido. E Mesh diz que não era nada, ele poderia ir dormir. E assim dá boa noite. E então a noite passa. E assim, no amanhecer do outro dia, a pequena fada entra na tenda, dando bom dia a todos. Lysander é o primeiro a responder com bom dia também, e Mesh logo em seguida. A pequena fada diz que havia sido pedido para ela que mostrasse todo o vilarejo para eles. Assim eles poderiam andar por onde quisessem sem acabar se perdendo. A pequena fada explica que aquele lugar era Cornwall, e Lysander, curioso, pergunta o porquê toda aquela neblina, e por que ela misteriosamente fazia as pessoas se esquecerem das coisas. A pequena fada fala que aquilo era a maldição do antigo Lorde de Cornwall. Parece que durante sua batalha final, uma Fire Knight o derrotou, e enquanto morria, ele havia jogado uma maldição sobre sua floresta, criando a neblina que fazia todos se esquecerem, e por causa disso, essa vila acabou ficando abandonada. A partir daí, esse lugar acabou ficando conhecido como o território mais perigoso em toda a Grã-Bretanha das Fadas. Alguns dizem que até mesmo a própria rainha não gosta de vir aqui. Alguns também veem esse lugar como a colônia penal para os desajustados. Fujimaru, escutando aquilo, fala, pera, colônia penal?
Quer dizer que as pessoas daqui são criminosas? E a pequena fada fala, bom, não exatamente criminosas, quer dizer, talvez alguns sejam, mas não é exatamente por isso. É mais porque as pessoas que chegam aqui são pessoas inúteis, descartadas, ou expulsas da sociedade, e uma vez que eles perderam seus amigos, propósito e motivo de existência, acabam sendo tratados como criminosos. Por isso, acabam vindo pra cá, onde ficamos festejando até o fim dos nossos dias. Por isso que as fadas daqui são tão gentis. Elas preferem apenas festejar e brincar umas com as outras do que continuar com um conflito inútil. Embora sejamos consideradas fadas inúteis para o império de nossa rainha, eu sinceramente acho que esse lugar é legal, uma vez que é melhor se esquecer de tudo do que continuar a ser ridicularizada e maltratada pelas outras fadas. Esse é o consenso que todos têm, e por isso acabam vindo pra cá. Pelo menos é isso que eu acho. Mesh, então, escutando aquilo, pensa, eu realmente não sei o que dizer. Doga, então, se aproxima e fala, ei, Lisander, você já acordou? E aí, ontem a noite foi legal pra caramba, não é? Tá pronto pra hoje à noite? Vai ter muito mais comida e bebida, então é bom já ir preparado. Qualquer um que aprecia tanta carne quanto eu, passou no teste, ou seja, é alguém brabo pra caramba. Por isso, pode ter certeza que eu vou trazer muito mais comida comigo dessa vez. Halobaron Mia também aparece. E aí, Lisander, espero que tenha tido uma noite agradável. Falando nisso, eu estava pensando desde ontem, mas a sua voz é tão suave e bonita. Por que você não tenta cantar hoje à noite? Com certeza alegraria a todos. Se você resolver cantar, é bom me contar, porque aí eu posso acabar puxando minha harpa, mesmo depois de anos sem praticar. Um fã também aparece e fala, além disso, se você precisar de alguma coisa, não se esquece de pedir. Se tiver com pouca roupa ou precisar de alguma um pouco mais quente, eu aproveito que ainda tenho alguns remédios em casa e costuro alguma coisa. Sendo tão magrinho do jeito que você é, realmente frio pode ser um problema. E assim, enquanto eles continuavam caminhando e passando pelo pessoal, mais e mais pessoas alegres apareciam e conversavam com Lisander. Mesh na frente dele e fala, realmente eu não esperava por essa. Essa é a diferença de uma pessoa social para um anão? Eu não acredito como todo mundo já está tão próximo de você. Realmente você é bom com esse tipo de coisa, não é? Olhando para essa diferença de tratamento, é óbvio que você é bastante popular. Mas a pequena fada começa a chacoalhar sua cabeça, fazendo um sinal de que não. Não era isso. Ela também achava que Mesh era bastante legal e bonita. Então ela não acha que as pessoas estivessem sendo rudes com ela ou algo do tipo. É só que quando eles estão perto de Lisander, eles se sentem mais quente. Basicamente é um sentimento bom que aparece dentro de nós. Mas não é como se fosse ruim estar perto de Mesh. Era meio quentinho e era como se ela emanasse um certo brilho. Pelo menos era isso que ela sentia. Mesh fica encabulada e fala, eu acabei fazendo ela ter que me consolar. Mas eu entendo. Realmente não precisa se preocupar com isso. Até eu percebi que fico um pouco mais feliz quando estou perto de Lisander, embora não saiba muito bem o porquê. E assim a pequena fada fica com um pouco de vergonha, querendo dizer que não era que ela estivesse tentando a consolar. Mas ainda assim ela fala que vai mostrar o resto da vila pra eles. Assim, depois de ter mostrado todo o resto do vilarejo, a pequena fada fala que era isso por hoje. Mesh então fala, eu tenho algumas outras perguntas. Por exemplo, essa daqui era pra ser uma grande cidade antigamente, não é? Então não tem nenhuma rua principal que leva pro lado de fora? Além disso, quão profunda é a névoa dentro da floresta? A pequena fada fala que a antiga rua principal foi completamente encoberta pela natureza, então não dava mais pra usá-la. E em relação à névoa, mesmo que não entrasse pra muito dentro da floresta, é bem provável que acabasse se perdendo, uma vez que tudo é bastante parecido lá dentro e a escuridão toma conta do lugar. Mesh fala que entende e diz que seria realmente complicado se eles decidissem sair dali. A pequena fada pergunta se ela estava com vontade de sair, e Mesh fala que não, era apenas ela pensando na possibilidade. Mesh então fala, com certeza o Lisander e o Tristão também não estão com vontade de sair, afinal vieram por conta própria. E Lisander, se aproximando delas, fala, peraí, como assim viemos por conta própria? Pensando bem, por que eu estava aqui? E assim a pequena fada, escutando aquilo, fala, faz sentido. Eu realmente estava com a sensação de que vocês eram um pouco diferente. Bom, de qualquer forma, pensem bem sobre isso. E se precisarem de alguma coisa, não hesitem em me chamar. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. E assim a garota agradece e vai embora. Bom, acho que agora a gente já memorizou tudo que precisava do lugar. Agora que aprendemos tudo, só resta uma coisa a fazer. E Lisander, olhando pra ela, fala, uma coisa? Que coisa? Ah, deixa de brincadeira. O que mais eu poderia estar falando? É claro que eu quero ver o nível das nossas habilidades. E assim Mesh vai correndo até a parte onde era dito que aparecia animais selvagens. Espera, que ideia é essa? Lisander fala, gritando por ela. E assim ele e Tristan começam a correr atrás dela.
Depois de lutarem contra alguns animais selvagens, Fujimaru, cansado, cai no chão sem conseguir se mexer. Eu não acredito que eu realmente fiz isso. Meu Deus, eu achei que eu ia morrer. E então Mesh começa a encarar ele com um olhar completamente envergonhado, sem saber o que dizer. Eu realmente não esperava por isso, Lisander. Eu sinto muito, eu realmente não esperava por isso. Eu não acredito que exista alguém assim. Você meio que parecia um bebê, não sabia se mover direito. Apesar de ser um pouco rápido e forte, era extremamente fraco. Foi realmente ridículo. Ela falava isso, querendo chorar, ou soltar uma gargalhada. Realmente minha culpa, me desculpe. Eu não esperava por isso. E seu rosto ficava cada vez mais vermelho, completamente envergonhada. Mas olha o lado positivo. Isso deve significar que antigamente você devia ser algum tipo de nobre ou pessoa importante. Afinal, não faz sentido que alguém seja tão fraca assim. E Lisander, olhando pra ela, fala: Parou com isso! Por que ainda continua me chamando de fraco? Vocês que definitivamente não são normais. E Tristão ao lado fala: Não precisa se preocupar, nem se envergonhar, meu mestre. Agora, com isso, eu consegui confirmar o que eu estava pensando. Realmente, você não precisa lutar. Deixe que eu cuido de toda a batalha. Eu estava tendo essa sensação de que era assim que deveria ser. E agora eu a confirmei. E Mesh ao lado, continuando com a cara de quem queria soltar uma enorme gargalhada, falava: Então você é a princesa e ele é seu príncipe encantado? E Lisander no chão, cansado, gritava: Por quanto mais tempo você vai continuar com isso? E olhando pra Tristão falava: E você? Falar isso não está ajudando em absolutamente nada! Não precisa se preocupar, meu mestre. Eu não deixarei que nada o machuque. E Lisander no chão, ainda meio ofegante, fala: Tá bom, eu já entendi, Arqueiro Supremo. Faça como quiser. E Tristão falava: Falar desse jeito meio que pode ser considerado um bullying, sabia? Só me chame de Tristão. E Mesh, observando os dois, não sabia o que dizer. E assim o tempo continua a passar. À noite, novamente, todos estavam a festejar, sem se conter, dançando e pulando, todos em volta da fogueira. Eles cantavam uma música meio estranha, mas divertida. Eles falavam como eram completamente inúteis, com um sorriso no rosto. Eles riam e bebiam, enquanto falavam que tinham medo da rainha, dos Mors e de perderem seu nome. Mas ainda assim festejavam. Lisander não entendia aquilo, mas apenas ria, observando que todos pareciam bastante felizes. Tristão falava que apesar da letra meio estranha, era realmente uma música bastante agradável. E Mesh falava que era realmente incrível como eles conseguiam aguentar 2 dias com essa festividade sem parar. Além disso, era realmente divertido ver todas as fadas reunidas, juntas, como se fossem uma só. Mas era normal, já que esse tipo de coisa vivia acontecendo em festividades assim. Lisander faz uma cara de quem não estava entendendo muito bem de novo. Mas antes que ele pudesse perguntar para Mesh o que ela queria dizer com aquilo, um fã fala que havia escutado que eles haviam saído para caçar hoje. E pela caça que eles trouxeram, eles deviam ser bastante fortes. Ele pede desculpa por ter subestimado antes por causa da finura de seus corpos, mas já devia ter imaginado que eles eram fortes, principalmente quando ele viu os selos de comando na mão de Lisander. Mas fala que Lisander e os outros não precisavam se preocupar. Ninguém ia forçar eles a lutar ou continuar caçando se não quisessem. Aqui era um lugar onde todos podiam simplesmente só continuar a se divertir. Lisander começa a pensar: o que ele quer dizer com selo de comando? Mas então que ele começa a perceber algo. Aquela palavra, como um gatilho, o fez começar a se lembrar de algo, mas ele também não sabia exatamente o que. E o mesmo havia acontecido com Tristão, que após escutar aquilo começa a pensar: espera, selo de comando? Por quê? Porque eu sinto que eu devia conhecer essa palavra. E assim, depois de festejar bastante, todos se despedem, e finalmente a noite acaba. Enquanto eles iam se despedindo e cada um voltava para sua tenda, Dougan se aproximava de Lisander, o chamando para o jogo de futebol que aconteceria amanhã. Lisander falou que não sabia se estaria livre, mas se estivesse, daria uma passada. E então, enquanto ele caminhava, junto de Mesh e Tristão, ele escutava algo. O barulho vinha de perto da fogueira. Ei, lembre-se de limpar tudo. E uma voz frágil falava: tudo bem, você quer que eu limpe depois que todo mundo sair, não é? E a voz respondia: sim, exatamente. Ainda precisa que eu explique até mesmo isso? Não consegue pensar nada por si próprio? Como você é idiota. A voz frágil pedia desculpa, e dizia que ia se esforçar para não cometer o mesmo erro de novo. Lisander, escutando aquilo, fala: mas o que tá acontecendo? Mas Mesh na frente fala que era melhor eles não se meterem. Eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas seria problema se eles começassem a meter o nariz e dizer como as pessoas devem viver sem saber exatamente o que está acontecendo. Até ele ficaria incomodado se alguém do nada começasse a falar como ele deveria agir, não é? Por enquanto era melhor apenas evitar problemas. Só que Lisander fala que não concordava com isso e iria investigar de qualquer jeito. Mesh, que no início não havia entendido o que ele havia respondido, fala: muito bem, ainda bem que você entende. Só que depois ela percebe o que ele realmente havia dito. Ei, espera aí, o que você vai fazer? E então Lisander começa a correr, indo em direção
direção onde aquelas vozes estavam vindo. E ela, preocupada, corre junto a ele. Só que quando chega lá, ele percebe que não havia mais ninguém. Que estranho, cadê todo mundo? E Mesh fala: eu não acredito que você saiu correndo. E assim, depois de investigarem um pouco a área e notarem que não havia ninguém, eles voltam para a tenda onde estavam dormindo e passam a noite. Na manhã seguinte, Lysander é o primeiro a levantar, dizendo bom dia a todos, que estavam começando a acordar também. Mesh é a segunda a responder com bom dia, e Tristan era o último, só que antes que ele terminasse de dizer bom dia, eles escutam um barulho vindo do lado de fora. Mas o que você pensa que você fez, seu idiota? Eu não disse pra você limpar tudo? Como pode ser tão inútil? Lysander, escutando aquilo, fala: esse barulho tá vindo da proça, mas o que está acontecendo? E assim sai, pensando em investigar. Agora a voz era de Dougan, quem havia chegado. Mas o que? Você realmente não limpou nada? Não sabe que se não limparmos tudo agora, não vamos conseguir fazer outra festa? Como vamos poder comemorar a chegada do Lysander sem outra festa? Por acaso era isso que você estava querendo? Evitar que a gente desse outra festa? Por acaso não gosta do Lysander ou algo do tipo? A pequena fada se curvava e pedia desculpa. Ela realmente sentia muito. Só que quando todo mundo foi embora, tava tão frio que ela acabou precisando ir pra casa. E acabou esquecendo de acordar cedo pra ir limpando tudo. A outra fada, quando agarra ao fundo, fala: não invente coisa, você provavelmente só deve ter esquecido de novo. É realmente inútil contar com ela pra qualquer coisa, Dougan. Dougan então fala: esquece, vamos deixar isso pra lá, já acabou. Já que chegou nisso, deixa que a gente limpa tudo. Só some daqui, eu não quero continuar olhando pra sua cara. A pequena fada então para de tremer e fala: sério? Então, muito obrigado por terem me perdoado. Eu sinceramente espero que vocês me convidem pra próxima. Além disso, me desculpa. E assim a garota começa a correr. Lysander, Mesh e Tristão então chegam até eles e perguntam o que estava acontecendo lá. Dougan, quando vê Lysander, começa a sorrir e ficar feliz. E então fala: ah, bom dia, vocês já acordaram? A festa ontem foi braba pra caramba, hein? Lysander, meio incomodado, fala: é, mas esquecendo isso, por que vocês agiram com aquela garota daquele jeito? Dougan então fala: aquela garota? Assim Dougan olha pros outros e fala: vocês lembram qual era o nome dela? E os outros falam: na verdade, não. Ela tinha contado quando chegou no vilarejo da primeira vez, não é? Mas eu não lembro. Até porque eu precisaria lembrar do nome dela? Dougan então fala: eu acho que era algo parecido com Ro, Fu, tanto faz. Ela até devia ter um nome no começo, mas uma vez que o próprio dono do nome começa a se esquecer dele, aí já é tarde demais. De qualquer jeito, Lysander, não se incomode com isso. E é melhor você também não ficar muito envolvido com ela. Até porque, vai saber, você não quer pegar a doença da memória, não é? Tristão então fala: doença da memória? E ela não tem um nome? O que vocês querem dizer com isso? É por causa disso que vocês tratam ela daquele jeito? Dougan fala: como assim a gente trata ela daquele jeito? Além do mais, ela é uma fada sem nome. O que mais a gente podia fazer? A fada do lado de Dougan fala: é verdade. Não há nada que possa se esperar de uma fada sem nome. E a outra fada ao lado fala: é verdade. Mas é engraçado. Ela nem mora no vilarejo, e sim numa parte mais afastada. Com certeza lá, ela devia ser atacada por animais, além de monstros. E mesmo assim, ela sempre consegue chegar inteira. Talvez até que ela seja forte, não acham? Afinal, não seria estranho se ela aparecesse aqui sem um braço ou uma perna. Com tantas criaturas atacando à noite, é realmente impressionante ela ainda estar inteirinha. E então a outra fada do lado começa a rir e fala: pensando bem, talvez nem mesmo as bestas da floresta estejam interessadas em comer uma carne sem nome. Mesh, escutando aquilo, faz uma cara de brava e mostra que estava incomodada também. Dougan então fala que eles haviam exagerado e fala que era melhor eles esquecerem de tudo aquilo. Desse jeito, só iriam ficar pra baixo. Além do mais, ele pergunta se Lysander já havia pensado no que ele havia dito, se ele estava interessado em jogar bola também. Se tiver interessado, dá uma parecida pelo campo. Eles irão na frente e começarão a jogar. E assim eles se separam. E Tristão se aproxima de Lysander e fala: e agora, o que você planeja fazer? Lysander então vira e olha pra Mesh e pergunta se ela sabia alguma coisa sobre essas tais fadas sem nome. Afinal, eles também não deveriam ser desse tipo, uma vez que se esqueceram dos deles? E Mesh responde: eu sei um pouco sobre as fadas sem nome. E não, a gente não é o mesmo caso. A gente acabou esquecendo nossos nomes por causa da floresta. Mas existem casos raros, onde algumas fadas simplesmente esquecem seus nomes por conta própria. Afinal, fadas não acabam envelhecendo e morrendo que nem os humanos e os animais. Elas são eternas, mas nascem com propósito. E esse propósito está gravado em forma de nossos nomes. Só que certas vezes, é possível que uma fada acabe perdendo esse propósito, e por conta disso, acabe perdendo seu nome. Quando isso acontece, a fada fica mais fraca a cada dia, até que finalmente morre. As pessoas chamam isso de doença, e por não quererem pegarem, evitam fada sem nome. Observando o estado daquela fada, provavelmente já faz um tempo que ela perdeu o seu. Lysander então fala: então é verdade que ela realmente
realmente não tem uma casa por aqui? Mesh então responde: eu tenho certeza disso. Afinal, fadas tentam expulsar de perto delas outras fadas com essa doença. Já é impressionante o fato delas conviverem com ela assim tão facilmente. E isso mostra como as pessoas desse vilarejo são especial. Em qualquer outro lugar, não seria somente um tratamento ruim que ela iria receber. Mesh, olhando pra cara de Lisander, fala: ai, nem adianta. Eu também pensei a mesma coisa que você, mas realmente sinto que isso é uma péssima ideia. Não podemos convidar ela pra ficar conosco na nossa tenda. Apesar de querer isso, se fizermos isso, vamos acabar começando uma briga com as pessoas do vilarejo. E realmente não estamos em posição de sair começando uma briga assim do nada. Ainda mais quando eles foram tão generosos com a gente. O melhor que a gente pode fazer agora é visitar a casa dela e criar uma barreira em volta dela para evitar que as feras continuem atacando. Apesar de não poder convidá-la para ficar dentro do vilarejo, ao menos eu quero tornar a casa dela tão segura quanto aqui. Lisander fala: então você já estava pensando nisso desde o começo, não é? Afinal, mesmo você dizendo que era eu quem estava pensando, eu não falei nada. Você realmente é uma pessoa bem gentil, não é, Mesh? E a garota, escutando aquilo, fica completamente envergonhada. E assim o tempo passa e eles saem da vila, indo até a casa da pequena fada. Quando eles se aproximam do lugar onde deveria ser a pequena cabana da fadinha, eles notam ela cercada por monstros e bestas sendo atacada. Droga, parece que ela está sendo atacada. Tristão observando aquilo e Lisander, percebendo a situação urgente, se acalma e começa a falar para Tristão: se concentre, não atire nas bestas, dê tiro nas árvores em voltas, fazendo barulho para que elas se afastem dela. Vamos fazer um ataque vertical para afastá-las da cabana da fadinha. Além disso, se concentrem em atingir pontos que causem mais dor do que o normal. Já que vamos fazer a cabana dela um lugar seguro, vamos assustar bastante essas criaturas para fazer com que elas jamais pensem em atacar de novo. E assim Mesh elogia Lisander, porque aquela havia sido uma decisão bastante calma e estratégica, e havia impressionado bastante ela. A batalha continua e dessa vez Lisander dita exatamente o que eles deveriam fazer e como deveriam agir, e impressionantemente tudo sai exatamente como ele havia dito, dando ordens de como Tristan deveria atirar e onde deveria acertar, além de fazer Mesh dar o contorno e atacar pelo ângulo onde faria com que eles corressem exatamente para onde Tristan teria mais controle e precisão para mirar. Depois de um tempo de batalha, Tristão começa a elogiar em como seu mestre havia sido incrível. Realmente ele havia dado ordens perfeitas. Mesh concorda e diz que ele realmente havia sido incrível e nunca havia pensado que era possível ter tamanho controle do campo de batalha. Ela também elogia Tristão, que havia dado tiros com extrema precisão. Ela fala que talvez ele tenha sido algum soldado ou cavaleiro antigamente, e Tristão fala que era possível. Ele tinha uma sensação de que poderia ser algo assim, e Mesh pensa que era meio estranho. Ela não havia sentido ele utilizando energia mágica para disparar as flechas. Então Lisander vai na direção da pequena fada, estende a mão e fala: de qualquer forma, pelo menos conseguimos cumprir nosso objetivo de afastar eles. Você está bem? A pequena fada, tremendo no chão, se perguntava o que estava acontecendo. Ela não entendia o porquê eles haviam feito isso por ela. Mesh aparece atrás de Lisander e fala: é porque esse aqui insistiu em a gente vir ver como você estava. E Lisander, olhando para ela, fala: olha quem tá falando, você também havia dito que estava planejando vir aqui. Mas assim os dois perguntam se ela estava bem, se as bestas haviam machucado em algum lugar. Mesh fala que se ela estivesse ferida, ela podia dizer, porque ela podia pelo menos fazer primeiros socorros. A pequena fada para de tremer e fala que estava tudo bem, ela não precisava se preocupar, mas ela não sabia o que podia fazer. Ela já havia mostrado o vilarejo ontem, então não sabia como podia recompensá-los agora. E Lisander fala que não precisava fazer nada. Mesh diz que era verdade, afinal, eles também precisavam agradecer por toda a ajuda de ontem. Mesh fala que ela havia sido tão gentil enquanto mostrava todo o vilarejo que eles pensaram que podiam ajudar afastando as bestas. Ela fala isso pensando, talvez seja melhor a gente dar uma justificativa do que continuar só dizendo que ajudou por ajudar. Talvez ela se sinta melhor assim. E assim a pequena fada dá um sorriso, dizendo que estava feliz por ter sido tão útil então. Ela continua a sorrir e dizendo que estava muito agradecida e muito feliz. Fazia tempo que ela não havia sido útil para alguém. Continuando a sorrir, ela fala: já sei, talvez eu possa dar uma bênção de boa sorte para vocês também. Mas é quando ela percebe que já havia esquecido de como fazer isso, e assim pede desculpa para eles. Lisander insiste, dizendo que ela não precisava fazer nada. A pequena fada fala sério e começa a pensar que talvez tivesse sido melhor se ela tivesse guardado aquelas flores que achou hoje cedo para entregar a eles. É quando Mesh fala: Lisander quer saber por que você e o Tristão não vão na frente. Podem deixar que eu coloque um campo de proteção em volta da cabana da fadinha. Tristão fala que não havia motivo do porquê. Eles podiam ficar esperando enquanto ela fazia isso. Até porque se as bestas aparecessem de novo, seria
bom que ela tivesse alguma proteção, mas Mesh fala que não havia motivo disso. Ela conseguia lidar com aquelas bestas, e isso iria demorar um pouco. Seria melhor que eles passassem o tempo fazendo alguma coisa divertida, como jogando bola. Tristão fala que entende. Se ela tinha tanta certeza, eles iriam na frente. Lisander concorda e fala que então eles estariam voltando na frente. E assim o grupo se separa. E assim, depois de um tempo deles saírem, Mesh convoca uma magia e cria um campo de força em volta da cabana da pequena fada. Mesh fala que com isso ela estaria segura por algumas semanas, mas infelizmente não podia ser para sempre, já que isso era o máximo que ela conseguia com sua magia atual. A pequena fada fica impressionada. Magia? Esse não é aquele misterioso poder que a rainha utiliza? Ela fala que não imaginava que as pessoas fossem capazes de usar isso. Por acaso utilizar magia se tornou algo comum do lado de fora? Mesh fala que não tinha certeza, afinal não foi como se ela tivesse aprendido isso com alguém, meio que foi sozinha. Ela fala, bom, pelo menos metade dela. Olhando pro vazio da floresta, ela fala, até porque esse é um dos motivos para eu ter fugido em primeiro lugar. Com uma magia fraca e comum como essa, o que ela poderia fazer? Como podiam esperar que ela salvasse a Britânia com algo desse tipo? Isso era ridículo, estava além do que ela podia fazer, era óbvio. Mas então a pequena fada atrás dela começa a se perguntar do que ela estava falando. E Mesh fala que não era nada demais, ela podia esquecer. Mesh fala que talvez esse vilarejo não fosse muito bom pra ela, preocupada com a pequena fada. Não é como se as pessoas daqui fossem ruins, é só que desse jeito, esse tipo de tratamento iria continuar. Talvez se ela fosse pra outra cidade, como Starrybury. Aí ela percebe, pensando bem, não é muito bom. Afinal, eles não gostam muito de fadas do clã do vento, com asas danificadas. E assim ela fala de Northwich, dizendo que lá era possível que fadas e humanos convivessem juntas. Se a pequena fada encontrasse um humano, talvez ela conseguisse até mesmo encontrar um novo propósito. Mas a pequena fada agradece e diz que mesmo assim ela prefere ficar aqui, até porque se ela encontrasse um novo propósito, ainda assim ela não encontraria um nome. Além do mais, ela já estava cansada de ser perseguida ou odiada. Ela só queria continuar ali. Assim, com um olhar triste, ela fala que estava cansada. Ela sabia que nada iria dar certo com ela. Ela sabia que tudo o que ela faz é um fracasso. Ela era tão inútil a ponto de esquecer a coisa mais preciosa do mundo, seu próprio nome. Ela sabia que não existia nenhum lugar onde ela pudesse viver. Ao menos aqui, ela podia estar com todo mundo, sem que as pessoas a machucassem ou jogassem pedras nela. Mesmo que eles brigassem com ela, eles ainda davam coisas para ela fazer, mostrando que mesmo que pouco, ainda confiavam nela e acreditavam que ela era capaz de fazer alguma coisa, e não que fosse uma completa inútil. Por isso, ela ainda estava bem vivendo ali. Assim Mesh fala que entendia. Sendo assim, ela não iria insistir. A pequena fada fala que estava triste. Não porque as pessoas da vila odiavam ela, mas realmente ela estava triste com o fato de ter esquecido seu nome. Mesh fala que entendia. Apesar de não saber o quão triste pode ser esquecer seu próprio nome, ela via que a pequena fada realmente ficava triste e incomodada com isso. Assim Mesh começa a olhar para cima e de repente pensa em algo. Já sei, talvez isso não resolva as coisas, mas ainda assim, que tal isso? E assim Mesh sussurra algo no ouvido da pequena fada. E quando termina de falar, as duas começam a sorrir. Assim a pequena fada que estava sorrindo agradece, falando que realmente hoje era o dia mais feliz da vida dela. Ela nem sabia como agradecer. E Mesh fala que não precisava agradecer tanto. E Mesh diz que ela estava alegre por ela estar conseguindo ser feliz. E assim Mesh começa a se separar dela, dizendo para ela guardar segredo. Afinal, se ela contasse pra alguém, as duas estariam em sérios problemas. Afinal, mesmo em uma vila como essa, se ela contasse isso pra alguém, com certeza os habitantes do vilarejo iriam falar. Até mesmo uma vila como essa tem suas regras. E a pequena fada fala que isso era possível. Ela fala principalmente o Halobaromia, uma vez que ele era responsável por ajudar a Aurora. Mas apesar de agir daquele jeito, ela realmente gostava dele. E Mesh fala que era verdade, ela sentia o mesmo. Mesmo que ele agisse daquela forma toda pomposa, ele realmente era divertido. Mesh então percebe que já havia passado bastante tempo, e então diz que já iria voltar para a vila. Amanhã ela voltaria para ver se o campo de força estava bem. E assim a pequena fada se despede, dizendo que esperava se encontrar com ela logo. E então alguns minutos passam. Enquanto a pequena fada voltava para sua cabana, de repente ela começa a se sentir zonza e cai no chão. A pequena fada começa a gritar, sentindo uma forte dor pelo corpo. A pequena fada começa a se contorcer, sentindo que algo estava doendo muito. Além disso, havia um líquido estranho
estranho no seu rosto. Estava vindo de seu olho, o lugar onde estava doendo tanto. Ela começa a se arrastar até o lago perto dali para poder olhar no reflexo o que estava acontecendo com seu olho. E assim que ela olha, ela percebe a estranha marca nele. A pequena fada, olhando para aquilo, continua a chorar. Ela derrama e derrama lágrimas, mas com uma voz fria ela fala: entendo. Então acabou. Chegou minha hora. Justo quando algo bom parecia que iria acontecer. Justo agora que eu havia feito amigos. E assim a pequena fada continuava a chorar, ali, parada na frente do lago. E assim o tempo passa. Quando Mesh volta para o vilarejo, as fadas, junto com Lysander e Tristan, estavam jogando futebol. E por conta do jogo ter durado até bem de tarde, elas acabaram não tendo tempo para limpar em volta da fogueira para poder realizar outra festa. Assim a festa acabou sendo adiada e decidida deixar para amanhã. Com todos terminando de jogar, cada um foi para sua casa dormir mais cedo. E na manhã seguinte, Fujimaru acabou sendo o último a despertar, uma vez que estava extremamente cansado de todo o jogo que jogou. Mesh, quem havia acordado mais cedo dessa vez, estava ao lado de Lysander para convidá-lo para ir novamente até a casa da fadinha. Lysander fala que talvez mais tarde, porque agora ele precisava encontrar comida em algum lugar, já que ele estava morrendo de fome. Como ontem eles acabaram não fazendo um festival, ele acabou passando o dia todo sem comer. E Mesh, escutando aquilo, ficou com a cara de quem não estava entendendo. Morrendo de fome? Ela o encarava com a expressão completamente vazia. E Lysander não entendia o porquê, mas percebendo que ela havia congelado e estava tentando entender alguma coisa, ele deixa ela lá pensando e vai na frente, dizendo que ia procurar alguma coisa para comer. Lysander vai passando por todo o vilarejo, novamente sendo abordado pelas fadas. E então, enquanto estava chegando perto do centro do vilarejo, Halobaromia aparece, dizendo que sentia muito por não ter conseguido fazer uma festa para comemorar sua chegada ontem. Lysander fala que não precisava se desculpar, eles não paravam de fazer festa desde que ele havia chegado. Halobaromia percebe que Lysander estava agindo estranho e pergunta o que havia acontecido. E Lysander explica que estava morrendo de fome, já que ele acabou não podendo comer ontem. Halobaromia ri, achando que aquilo era uma piada. Morrendo de fome? Que brincadeira é essa? Assim fica parecendo até que você realmente sente fome. E então ele para a frase no meio e começa a pensar. Ele começa a perceber que realmente Lysander se comportava de maneira estranha. E é então que ele percebe algo que deveria ser bastante óbvio. Agora eu entendi. Como eu pude não perceber antes? Estava tão óbvio, estava tão na cara. Não é que suas asas foram cortadas. Você nunca teve asas para começar. É claro, agora tudo faz sentido. É por isso que todos andam tão felizes desde que você chegou. Assim ele pega o braço de Lysander, segura forte e grita para todos da vila. Vejam, pessoal, vejam. Agora sim temos realmente um motivo para comemorar. Um humano. Lysander é um humano. Todos do vilarejo que escutaram aquilo começaram a se aproximar. Até mesmo aqueles que estavam dentro da casa, sem conseguir acreditar. Não diga bobagens, está cedo demais para brincadeiras. Não tem como. E assim, com algumas fadas segurando Lysander, elas levantaram sua camisa e perceberam que realmente não havia nem sinal de asas em suas costas. É verdade, ele é humano. Todos começaram a cochichar. Não pode ser, realmente tem um humano aqui, é impossível. Um humano? E então todos começaram a sorrir, mas com um sorriso completamente distorcido e horripilante. Até mesmo Lysander começou a perceber que talvez a situação tenha ficado complicada. Mesh então vai correndo até ele e fala: Lysander, não conte pra ninguém que você está sentindo fome, ou então... E é quando ela percebe que já era tarde demais. Epa, me atrasei. Com a cara completamente em pânico. Assim as outras fadas também começam a cercar e a capturam, falando que ela também devia ser uma humana. Ela não tem asas, assim como ele. No entanto, ela não tem selos de comando. Não importa, ela só pode ser uma humana também. Mas e o Tristão? O que ele é? Não, ele não deve ser humano. Afinal, ele não comeu durante nenhuma das festas que demos. Mas não importa, sendo humano ou não, vai ser mais fácil de lidar deixando ele com os outros. Halobaromia falava: eu sinto muito, realmente sinto muito. Agora que eu sei que você é humano, fico mais triste ainda por não ter conseguido comemorar de uma forma melhor a sua chegada aqui.
E assim o tempo passa. Já fazia mais da metade de um dia que eles haviam colocado Tristão, Lysander e Mesh em uma pequena cabana no centro da praça, bem no meio de todo o vilarejo. Tristão olhava para Lysander e perguntava: "Você está bem? Por acaso essa comida que eles vivem trazendo para você está boa?" E Lysander respondia: "Boa até que tá, mas depois de tudo isso, eu meio que fiquei sem fome." Isso é realmente muito estranho, porque do nada eles começaram a agir assim. Eles não nos falam o que está acontecendo. Também não deixam a gente sair e colocaram guardas em volta de toda a cabana. E Mesh, quem estava no canto, começa a falar: "Eles estão fazendo isso porque perceberam que o Lysander é humano. Eu mesmo não consigo acreditar que não havia percebido até agora. Mas o que eu podia fazer? Não é como se eu tivesse visto muitos humanos até agora." E Lysander fala: "Espera, isso significa que você é uma fada, Mesh?" E Mesh diz: "Bom, eu acho que sou uma fada, mas também fui chamada de algo parecido com humano. Só que isso não importa agora. Temos que fazer algo e sair daqui o quanto antes. Se vocês acham que as recepções de agora estão sendo bastante calorosas, é porque não viram o que vai acontecer a seguir." Tristão fala: "Como assim? Praticamente eles já estão nos tratando como prisioneiros. O que mais eles podem fazer agora?" E Mesh fala: "Acho melhor eu explicar isso desde o começo. Bom, algo que é muito importante que vocês entendam é que humanos são uma fonte muito importante de sustento para as fadas. Só por ter um humano por perto, as fadas se sentem mais alegres, felizes, como se estivessem sob efeito de alguma espécie de relaxante. Eles aumentam suas forças, as curam e as impedem de se tornar mortos. Por conta disso, pode até se dizer que eles acabam criando um efeito viciante nas fadas. No entanto, atualmente, a maioria dos humanos está sendo cuidado pela rainha, que não deixa que a maioria das fadas se aproximem deles. A maioria das fadas desse vilarejo provavelmente só está aqui justamente por causa disso, já que não possuíam um humano no seu vilarejo antigo. Mas agora que eles têm você aqui, basicamente eles... E assim a visão é mudada. Do lado de fora, duas fadas do clã da Garra estavam conversando entre elas. "Isso, perfeito. Isso, oba, finalmente. Agora temos um humano no nosso vilarejo. Isso, e um humano de alta qualidade, completamente puro, diferente daqueles defeituosos do exército rebelde, ou aqueles criados pela rainha. Isso é tão bom, eu estou tão feliz, a gente tem que mantê-lo sob cuidado, não podemos deixar que ele se machuque. Isso, e precisamos saber do que eles comem, precisamos saber com o que alimentá-lo. Afinal, eu ouvi que eles não gostam muito de nozes e frutas." "Mas você viu como ele gostava de comer carne na festa?" "Sim, com certeza ele gosta de carne. Precisamos caçar e encontrar mais carne ainda pra ele." "Cara, eu tô com tanta inveja dos guardas. Eles podem ficar tão perto do humano. Eu queria tanto estar lá. Que injusto Halobaromia poder decidir quem é que vai ficar os vigiando." "Sim, imagina se a gente pudesse ficar perto deles. A gente poderia fazê-los rir. Poderíamos fazer eles ficar desconfortáveis. Poderíamos fazer eles chorarem. Poderíamos rasgar eles. Poderíamos cortar suas tripas. Poderíamos arrancar suas entranhas. Como eu quero pentear seus cabelos, puxar seus dedos pra fora, esfolá-los vivos, devorá-lo lentamente para escutar seus gritos. Mas infelizmente só tem 2 deles. Isso é tão injusto. Desse jeito a gente nunca vai conseguir pegar um pedaço dele. O Halobaromia manterá o humano apenas para seu clã. Isso é tão injusto. A gente deveria cortá-los em pedacinho e dar para cada pessoa um pedaço de seu corpo. Isso, eu ficarei com o olho esquerdo e você com o direito. Isso, eu fico com o anelar e você com o dedo do meio. Pensando bem, se fizermos isso, todos podem ficar com um pedacinho." E assim eles começam a se aproximar da barraca onde Fujimaru estava. No entanto, Douga, que estava agindo como guarda, os impede de continuar a passagem. "Ei, o que vocês acham que estão fazendo? Não venham com ideias idiotas. Voltem pra sua tenda agora. Não estão pensando em tentar fazer nada com o Lysander, não é? Não viram ele jogando bola? Não viram ele comendo com a gente? Ele é um cara muito divertido. Eu não vou deixar que vocês se aproximem dele. Cara, ele fez um gol com a cabeça. Eu nunca vi alguém jogando bola como ele. Eu fico muito alegre quando estou me divertindo com ele. Tenho certeza que se a gente deixar ele feliz e mantê-lo aqui, os nossos dias vão ser cada vez mais alegres." E então as fadas o cercaram, seguraram seus braços e suas pernas e arrancaram sua cabeça com mordidas. "Você fala demais, Douga. Não precisamos de pessoas que falam demais. Não podemos nos segurar, não podemos nos dividir. Só temos 2 deles, apenas 2. Vamos cortá-lo em pedaços, mas dividir apenas com os membros do clã da Garra. Vamos cortá-los em pedaços e se divertir com os pedaços deles. Vamos dividi-los, estripá-los, esfolá-los,
fazê-los gritar enquanto devoramos suas partes. Isso, não podemos deixar que o clã da terra e o clã do vento fiquem com ele. Eles falam demais. Não precisamos de pessoas que falam demais. Vamos pegá-los antes que eles peguem a gente. Dentro da tenda eles conseguiam ouvir gritos de dor, gritos de crianças chorando, barulho de pessoas tendo seus corpos quebrados. O cheiro de sangue chegava até mesmo lá dentro. Tristão, que estava escutando tudo, começa a explicar. Eu não sei o porquê, mas de repente eles começaram a brigar entre si, querendo decidir quem deveria ficar com Lysander. Nessa situação, não temos outra opção. Eu queria explorar um pouco mais a floresta antes de fazermos isso, mas agora nossa única opção é dar o fora dessa floresta o quanto antes. Só que não tem como a gente passar com tantos guardas do lado de fora. Mesmo que a gente os derrotasse, o barulho da nossa briga iria chamar a atenção de todo o vilarejo, e logo estaríamos completamente cercados, e já não seríamos capazes de fazer nada contra tantas fadas. Não tem como conseguirmos escapar delas. Essas fadas são fortes demais, nenhum humano iria conseguir ir contra elas. Mas é então que a pequena fada aparece. Ainda bem, vocês estão bem. Eu estava preocupada. Hoje de manhã, quando estava andando em volta da vila, eu acabei escutando sobre o que estava acontecendo. Lá fora está terrível. As pessoas estão se matando. Uma carnificina enorme está acontecendo. Halobarumia parecia que estava tentando acalmar a todos, mas eu duvido que isso vá funcionar. Um fã falava: ei, prestem atenção na tenda, não deixem ninguém se aproximar. Já matamos todos do clã do vento, mas ainda existem alguns bastardos do clã da garra por aí. Vamos queimar suas casas, suas tendas, e evitar que qualquer um deles tenha uma ideia idiota. Nós, do clã da terra, não iremos dividir o humano com ninguém. Isso é péssimo. Um fã, eu preciso fazer alguma coisa para acalmar eles. Lysander pensava, mas a pequena fada, encarando ele, sabia exatamente o que ele estava pensando e fala: não tente, Lysander, já era. Aquelas não são mais as fadas que você conhece. Eles estão sendo completamente dominados por sua sede por sangue. Desse jeito, logo eles chegarão aqui, por não aguentarem mais, e tentarão machucar você. O motivo deles não terem feito nada até agora é porque sua razão estava segurando sua selvageria interior. Mas agora que a carnificina começou, mais e mais eles vão se perder em meio à loucura. Assim a pequena fada mostra a eles uma abertura no tecido da tenda. Por favor, me sigam. Eu vou levar vocês pro lado de fora dessa floresta. Lysander e Mesh decidem que podiam confiar na pequena fada e seguem a garota. E assim, quando atravessam as fendas da costura da tenda, começam a correr, passando por pilhas de cadáveres e sangue. Tristão, que observava aquilo, encarava as fadas e não conseguia se segurar. O mesmo cria uma poesia, onde falava que as pequenas fadas, meigas e gentis que ele havia conhecido, no final se revelaram como demônios sanguinários, que só buscavam sangue e o assassinato. As fadas, escutando o som da harpa de Tristan, percebem que eles estavam fugindo e começam a correr atrás dele. Mesh começa a gritar com Tristão: mas o que você tá fazendo? Eles vão nos ver! E assim todos começam a correr, tentando fugir das fadas pelo meio da floresta. A neblina estava extremamente forte e lá dentro era extremamente escuro. O único motivo deles não se perderem é porque estavam sendo guiados pela pequena fada. Como a mesma vivia fora do vilarejo, ela já estava acostumada com a escuridão da floresta, assim como com a neblina. E assim que eles conseguiram fugir das fadas que estavam os perseguindo com tochas e gritando que iriam quebrar suas pernas, eles chegam a uma parte afastada. Agora a névoa estava menos densa e eles começaram a observar uma luz que indicava que logo eles conseguiriam sair do meio daquela floresta. A pequena fada estava cansada, ofegante. Parecia que ela já mal conseguia se aguentar de pé. Mesmo assim, ela não parava, indicando o caminho para eles. Ela explica que logo eles chegariam a uma colina e, passando por ela, eles estariam fora de Cornwall. E assim a pequena fada pergunta se todos estavam bem. Lysander é o primeiro a responder, dizendo que estava meio cansado, mas estava bem. Tristão fala que sim. Ele estava observando a retaguarda para ter certeza que ninguém estava o seguindo. E parecia que até mesmo as fadas de dentro do vilarejo não estavam muito acostumadas com a floresta, pois apesar de terem os perseguido por certa parte do caminho, logo elas pareciam ter se perdido. Mesh fala que também estava bem e agradece pela pequena fadinha ter os ajudado. Sem ela, eles não conseguiriam ter chegado até ali. Foi realmente muita sorte ela ter vindo ajudar. Afinal, ela conhecia aquela floresta por ter vivido do lado de fora. Mas Mesh estava preocupada. Ela tinha certeza que era bom ela fazer isso. Agora que ela havia os ajudado, com certeza as outras pessoas do vilarejo iriam culpá-la e não deixariam que ela continuasse vivendo no vilarejo que ela tanto gostava. A pequena fadinha fala que ela tinha razão, mas ela não precisava se preocupar com isso. Ela havia feito isso porque ela mesma quis e não se arrependia nem um pouco disso. Lysander, olhando para a pequena fada, pergunta o que era aquilo no olho dela. Ele havia achado estranho desde que ela havia aparecido dentro da tenda, e a pequena fada, cobrindo com a mão
evitando que ele pudesse ver, fala que não era nada. E assim eles começam a chegar até o final da floresta. Já era possível sentir o cheiro do lado de fora da neblina. A pequena fada começava a sorrir, falando que aquele cheiro a lembrava de Salisbury. Ela começa a falar baixinho, que saudade desse cheiro. A fada começa a caminhar cada vez mais devagar, já não estava mais se aguentando de pé e se apoiando nas árvores. Eles começam a achar estranho, e ela fala que eles já podiam ir. Se eles continuassem por esse caminho, logo eles sairiam. Eles perguntam o que havia acontecido com ela. Eles tentam voltar para onde ela estava, mas ela começa a correr para mais dentro da floresta e fala para eles saírem daqui. Se eles continuassem vindo, eles iriam acabar se perdendo de novo. Eles não podiam vir, mas Lysander e Mesh falam que eles também não podiam deixar ela lá. Foi graças a ela que eles conseguiram escapar. A pequena fada começa a chorar, dizendo que eles não podiam, mas escutando aquilo, eles ficam mais preocupados e novamente começam a caminhar na direção dela. Percebendo que logo eles entrariam, a pequena fada começa a gritar, dizendo para eles ficarem quietos, para eles calarem a boca, para não tocarem nela, para ficarem o mais afastado possível. Ela começa a reclamar da dor. Ela começa a dizer que estava sentindo o corpo dela queimando por dentro. Ela dizia que era culpa deles. Ela dizia que tudo isso era culpa deles. Ela havia passado centenas de anos sozinha e nunca havia sentido que aquilo doía. Mas depois de conhecer eles, depois de ver que as pessoas podiam ser gentis com ela, ela percebeu como tudo até agora havia sido doloroso. A pequena fada falava coisas malignas, mas enquanto isso chorava. A pequena fada falava que havia enganado eles. Ela havia trazido eles até ali para poder ficar a sós com eles. A pequena fada continuava a chorar e dizia que eles eram tolos por terem confiado nela. Por que outro motivo ela os ajudaria? Era óbvio que tudo isso havia sido uma mentira. Era óbvio que tudo isso havia sido uma armadilha. Lysander e Mesh novamente tentam se aproximar e de repente o corpo da pequena fada se quebra e aquele ser, feito de puras sombras e trevas, novamente aparece. Mesh fala para Lysander e Tristão se prepararem. Agora, ela não era mais uma fada. O antigo ser que eles conheciam havia deixado de existir. Agora, ela era um Morse. Lysander pergunta o que ela queria dizer com isso, e Mesh explica que aquilo era um tipo de lodo negro, de puras sombras, que não carregava sentimentos, que não podia falar nem ouvir. Era uma sombra que representava a maldição da Bretanha. É a própria morte das fadas, em forma de um ser. E assim, a criatura começa a os atacar. Tristão e Mesh começam a atacá-la, e Lysander começa a dizer como eles deveriam agir, mas ele hesitava. O mesmo valia para Tristão e para Mesh. Eles sabiam a verdade por trás das palavras da pequena fada. Eles sabiam exatamente por que ela havia agido daquela forma. Enquanto lutava, eles não conseguiam parar de pensar. Até o fim, aquela pequena fada havia os ajudado. Ela havia percebido que logo ela se tornaria um monstro e sabia que eles não teriam coragem de matá-la por conta dela ter os ajudado, e por isso havia falado aquelas coisas. Até o fim, aquela pequena fada foi uma pessoa gentil demais. Mas é então que de repente, um ataque vindo da colina acerta aquela criatura e a elimina. E assim, a pessoa responsável pelo ataque que havia eliminado ela aparece. Me perdoem por isso, mas eu sabia que seria maldade demais deixar vocês desferirem o golpe final nela. Então foi ele quem desferiu o ataque com a harpier. Tristão, escutando a voz, falava: "Me desculpe por isso, pequena fada. Eu espero que você tenha mais sorte em sua próxima vida." Assim aquele homem se revela. Mesh, ouvindo aquele jeito de falar, sentindo aquela presença, fala: "Não pode ser, você é." No entanto, ele ignora ela e vai na direção de Lysander. E finalmente tivemos nosso encontro destinado. É um prazer conhecer mestre da Cáldia, Fujimaru. Embora um rei não costuma se apresentar, como nenhum dos meus servos está aqui, acho que será um trabalho meu fazer isso. É um prazer conhecê-lo. Eu sou aquele conhecido como Rei das Fadas, Oberon, o único servo convocado pelo mundo para lidar com esse Lost Belt. E a partir de agora, estarei aqui para ajudá-lo a lidar com esse Lost Belt. Após escutar tudo aquilo, a cabeça de Fujimaru e Tristan começam a doer, mas é então que todas as memórias começam a voltar. É isso. Como eu pude esquecer? Eu sou o Fujimaru. E Tristão? Você não é Tristão. Você se chama Tristan. É verdade. Agora estou me lembrando de tudo. Tristan falava. Além disso, Mesh, você também não é a Mesh. Você... Mas antes que ele pudesse continuar a falar, Mesh dá um passo à frente e fala: "Espera, você disse que seu nome é Oberon? Você não é o Merlin?" Oberon, sem nem sequer olhar para a garota, fala: "Merlin?" E então a garota fala: "Ah, me desculpa, é que esse jeito de agir, essa forma de falar e essa voz são tão parecidas que eu acabei me confundindo. Mas então não é você."
Entendo. Mas assim ela olha pra Fujimaru e Tristan e fala: sim, eu também recuperei minha memória. Realmente eu não sou Mesh. Meu nome é Caster, Altria Caster. Mas na realidade, Caster é o nome do vilarejo em que eu nasci. Por isso, pode apenas me chamar de Altria. E assim Oberon fala: ainda bem que todos recuperaram seus nomes. Agora, é melhor a gente sair daqui. Ou então, vocês vão acabar sendo influenciados pela névoa novamente. Vamos aproveitar que estamos perto daquelas colinas e dar uma boa observada em toda a Britânia. Vocês com certeza vão se surpreender com a bela visão que vão ver. Aposto que era isso que aquela pequena fada queria mostrar. É verdade, eu realmente queria mostrar isso pra você também. Venha dar uma olhada em como é bela a terra das fadas. Assim, Altria pega a mão de Fujimaru e começa a correr, o levando pro alto da colina. E assim, com essa bela paisagem da Grã-Bretanha das fadas, terminamos o resumo de hoje. O que aconteceu com Mesh? Onde foi parar Da Vinci? Quem realmente é a garota chamada Altria? E quem é o misterioso servo chamado Oberon? O que o deus alienígena fará junto a seus apóstolos agora que sabe que o Lost Belt King desse Lost Belt é contra seus objetivos? O que realmente está acontecendo nesse Lost Belt? Como ele consegue existir mesmo sem a existência de uma árvore da fantasia? Essas perguntas e muito mais aventuras estarão esperando para a próxima parte. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não deixa de deixar seu like, compartilha, se inscreve e vira membro se puder para estar apoiando a esse tipo de vídeo continuar. Mas era só isso mesmo, então eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!